No meio da imensa conquista continental do Imperador Cardion, um mercenário veterano esconde uma história de fundo e tanto. Há 10 anos, ele fugiu de casa só para salvar uma garota nobre linda de seu próprio casamento arranjado. Quando ele tinha apenas 14 anos, Eric Portman, seu pai do nada deu a notícia de que ele ia se casar com uma filha de barão de 16 anos chamada Tyrion Viver. Eric é só um filho de comerciante comum, então quando essa nobre fora do seu alcance aparece parecendo uma deusa absoluta, é amor à primeira vista na hora. Ele fica tão perdidamente apaixonado que durante a troca dos anéis, ele faz essa cara extremamente tensa, só tentando segurar um sorriso enorme, sem perceber que está fazendo ela pensar que ele odeia todo o acordo. Pensando que acabou de ganhar na loteria, Eric encurrala uma empregada chamada Rhonda para perguntar por que uma nobre de alto nível aceitaria um cara como ele. Rhonda estraga completamente o clima explicando que a família Viver está afogada em dívidas, e o pai do Eric basicamente comprou Tyrion para garantir um título de nobreza para a família de comerciantes. Vendo que sua garota dos sonhos foi tratada como transação, Eric entra em pânico e corre para um quarto para se desculpar, mas congela ao ouvir ela soluçando totalmente do outro lado da porta. Ele imediatamente invade o escritório do pai, implorando por um cancelamento. Em vez de ouvir, o pai o encara com um olhar tóxico, lembrando Eric que seu nascimento matou sua mãe, e seu único propósito na vida é ser uma ferramenta política. Percebendo que não pode vencer isso legalmente, Eric decide dar um desaparecimento total para arruinar o plano do velho e libertar Tyrion. Ele abandona o nome da família Portman, pega uma espada e se afasta de toda a sua vida. Ele se alista a uma guilda local sob o pseudônimo Kazia, trocando sua riqueza de comerciante por uma década de treino puro no campo de batalha até finalmente conquistar o título afiado de Lâmina Fantasma. A cena muda para nosso herói no meio de um campo de batalha caótico. Ele fica parado, olhando para frente, sem dizer nada, então abaixa levemente a cabeça. Os soldados parecem estar olhando de volta para ele. Aqueles com bestas e lanças estavam posicionados em formação. Só falta a ordem para avançar. Eric levanta a espada para alinhar um golpe, então abaixa num golpe frontal. Sangue finalmente espirra em seu rosto. Somos levados a um bar. O bartender nota algo, então cumprimenta quem acabou de entrar, dando as boas-vindas. Era nosso herói, que não retribuiu a saudação. Todos no bar se tensam, olhando para ele. Um deles se pergunta se aquele é a Lâmina Fantasma, e outro diz que ouviu que ele estava no campo de batalha. Então outro se pergunta por que ele está aqui agora, e se algo está errado. Vemos uma foto de um homem barbudo que se parece com o pai de Eric. Só que a cena muda para um trem soltando vapor. Ele se move pelos trilhos numa tarde comum. Lá dentro, Eric olha pela janela. O rosto do homem que ele tanto ressentia estava impresso num canto do jornal. Aquele era seu pai, Shaban Portman. Quando ele fugiu de casa, ele tinha uma pequena esperança de que seu pai viria procurá-lo. Naquela época, ele tinha só 14 anos, segurando uma esperança ingênua e infantil. Olhando para trás agora, nem Eric acha que essa crença era totalmente infundada. Mesmo que Eric tenha sido tratado como nada mais que uma ferramenta para a ascensão da família, culpado pela morte de sua mãe, no fim, ele ainda era seu filho. Eric desejava que houvesse mesmo um pingo de afeição por ele, mas então ele diz, afeição, o cacete. Era tudo apenas sua própria ilusão. E tudo que resta é um covarde patético, retornando à sua cidade natal sob o pretexto da morte de seu pai, sem deixar nada além de arrependimento. Sua casa permanecendo congelada como uma memória de 10 anos atrás. E então ele chega, dizendo, tudo que ele pode fazer agora é seguir para a propriedade e viver. A cena muda para campos de trigo. Eric parece notar algo. Sem palavras, 10 anos se passaram, mas nada naquele lugar havia mudado. As ruas quietas eram calorosamente tocadas por folhas de outono, e as pessoas andavam num ritmo calmo livres da intensa tensão do campo de batalha. Essa paisagem parecia familiar e estranha ao mesmo tempo, com crianças brincando por perto. Ele continua andando com sua bengala até se virar, um sorriso fraco surgindo em seu rosto. Seus campos de trigo, o símbolo do feudo Viver, também estavam exatamente iguais. Ele lembra de brincar de esconde-esconde com as crianças da vila, sendo repreendido pela empregada por sujar as roupas. Cada passo que Eric dava fazia suas memórias ficarem mais e mais vívidas. Então ele abre lentamente a boca, sussurrando, memórias. Não havia nada além do som de seus próprios passos. Ele fica em silêncio, olhando para o chão. Então a imagem da jovem aparece em sua mente enquanto ele se pergunta se ela está bem. Eric ri e imagina que ela deve estar bem. Ela era tão bonita que alguém já deve ter se casado com ela agora. Então vemos uma mão atravessando o trigo. Eric se assusta com alguém gritando o nome Teria. Era a empregada, perguntando por que ela estava carregando algo tão pesado sozinha. Então ela se vira em direção ao nosso herói, ouvindo dizer o nome de Teria. Teria fica sem palavras enquanto ele pergunta se é realmente ela. Ela começa a se aproximar, deixando a empregada para trás. Os dois ficam cara a cara enquanto Eric pergunta por que ela ainda mora aqui. Viver olha para ele, trigo ainda nas mãos. E finalmente, eles estão bem na frente um do outro. Finalmente, Eric se assusta com o som da voz dela, e ela responde que é porque ela é a esposa dele. Nosso herói rende os dentes,
se chamando de tolo. Ele fora tão ingênuo em acreditar que fugir cancelaria o casamento. Se fosse realmente tão fácil, ela nunca teria sido vendida para eles em primeiro lugar. Então ele se pergunta se suas ações infantis impossíveis tinham roubado o último pedaço de liberdade que essa mulher tinha. Ele olha para Viver, dizendo que no fim ele foi incapaz de proteger tanto essa mulher quanto seu próprio orgulho. Eric diz que não é nada mais que um covarde, um lixo egoísta. Enquanto ele estava lá fora empunhando uma espada no campo de batalha, quão solitário e difícil deve ter sido para ela, completamente sozinha. Então ele decide que precisa se desculpar com ela, mas ele cora levemente, se perguntando se ela também despreza pedidos de desculpas. Então ele desvia o olhar e tenta dizer algo. Viver continua olhando para ele, sem dizer nada. Então ela se vira, dizendo para entrar em primeiro, e nosso herói a vê se afastar. Ele engole em seco e rende os dentes, dizendo que quase preferia que ela tivesse explodido com ele. Na imagem dela rindo, dizendo que ele a abandonou, passa por sua mente. Eric a vê se virar para ele, perguntando o que ele quer dela agora. Nosso herói não tem absolutamente nenhuma reação. Ele fica parado, boca aberta, começando a suar frio, mas ela só estava ali, esperando por ele. Então ela pergunta se ele vai. Eric a olha mais uma vez até se apoiar na bengala e dizer que vai. E então os dois começam a andar. A cena muda para a casa de antes. Viver diz para ele esperar um momento enquanto ela vai chamar o mordomo. Então ela começa a entrar. Eric olha para a casa e afirma que parece exatamente igual. Tudo parece idêntico ao que era antes, até o número de janelas e onde estão as manchas. Nosso herói abre um sorriso. De repente alguém aparece perguntando quem está aí. Eric se vira como se fosse responder, mas era Honda perguntando quem ele procurava. Então ele se lembra dela. Ela não havia mudado nada em 10 anos. Eric pergunta se ela não o reconhece. Honda parece um pouco confusa, sem dizer nada, até que de repente ela se assusta, percebendo quem ele é. Ela olha para nosso herói. Ela grita, chamando de jovem mestre. Ela começa a cair em lágrimas, perguntando se ele é realmente Eric. Ele abraça e diz que faz muito tempo, mas ele está em casa agora. Agora ela pode ver de perto que é realmente ele. Então ela diz que quase não o reconheceu, já que ele mudou tanto. E Eric ri, dizendo que é natural que ela não o reconhecesse. Então ele nota algo que havia esquecido. Ele lembra Viver dizendo que ela estava lá porque era sua esposa. Ele de repente se vira, deixando Honda confusa. Ela pergunta ao jovem mestre se algo está errado. Eric havia mudado tanto que até Honda não o reconheceu num primeiro olhar. E ainda assim, como Viver se lembrou? Nosso herói olha para cima, um pouco confuso, e afirma que ela o reconheceu instantaneamente, mesmo ele estando tão completamente diferente agora. Lá dentro, as cortinas da janela balançam com a brisa. Tiri aparece na janela. Ela observa Honda e Eric conversando. Então de repente ele se vira, olhando para a janela, e ela rapidamente se esconde atrás da cortina. Ela começa a respirar pesadamente, e então admite para si mesma. Nem aquela cicatriz na nuca, nem mesmo seu cabelo castanho. Nada nele havia mudado. Eric está na banheira dizendo a si mesmo que isso era realmente estranho. Ele olha para o teto, se perguntando como Tyria sabia que era ele, até que ele começa a sair da banheira. Ele veste seu roupão, e num piscar de olhos, seu rosto fica completamente vermelho. Viver estava bem na frente dele, usando apenas uma toalha. Ela começa a gaguejar nervosamente, então começa a se desculpar. Ela fica completamente vermelha, lágrimas começando a cair. Eric tenta acalmá-la, dizendo que está tudo bem e pedindo para ela não chorar, e ele tenta levar a mão perto do rosto dela. De repente, a empregada ouve um grito alto ecoando por toda a casa, e ela corre em alta velocidade. Chegando à porta, ela pergunta o que aconteceu com a jovem, e o que ela vê é Eric e Tyria se abraçando. Ele fica sem absolutamente nenhuma reação ao lado dela. Viver chama o nome da empregada. Era Mari. Eric tenta se explicar enquanto a mão de Mari vem voando em sua direção, o chamando de pervertido. Somos levados à linha de defesa na fronteira do reino de Shelboru, no 5º Regimento da Guarda de Fronteira. Um soldado olha para frente, determinado. Era a força de assalto imperial de elite, o cavaleiro de vanguarda LeBron. Os outros soldados avançaram, ordenando que a vanguarda fosse morta. LeBron ri, dizendo que vai matar cada um deles. Vários soldados voam com os golpes consecutivos implacáveis de LeBron. Os que estão atrás entram em pânico, percebendo que não são páreo para ele. Então eles ordenam que todos recuem. De repente, um jovem aparece no meio deles. LeBron pergunta: "Que merda é essa?" Algum mercenário contratado, sem valor. Nosso herói posiciona sua espada com confiança. Ele olha para LeBron sem dizer nada. LeBron não hesita e avança direto para ele com tudo que tem. Eric bloqueia o ataque, repelindo sua espada para trás, então imediatamente posiciona sua própria espada para golpear. Ele a impulsiona para frente, acertando o golpe. O golpe atinge diretamente o pescoço de LeBron. Ele desmaia, agarrando a garganta, e Eric o finaliza, cortando sua cabeça. Os guardas olham para sua cabeça separada no chão, horrorizados. Na verdade, todos eles estão suando frio. Ele se apresenta,
declarando que é Caixa, o mercenário de Sheoburu. Ele ordena que venham até ele se tiverem coragem de lutar, porque não importa quem fossem, ele mataria cada um deles, até sentir algo se aproximando. Ele ativa seu escudo de mana, mas é atingido no joelho e imediatamente desmaia, drenado de força. Ele levanta a cabeça, ofegante, e ao longe, está a silhueta de duas figuras, duas pessoas mascaradas, uma delas segurando uma arma. De repente, nosso herói acorda. Ele se senta na cama, empunhando uma faca. Eric está extremamente sem fôlego e apavorado, até guardar a faca, se acalmando. Ele olha ao redor do lugar onde está, então confirma que está em casa. De repente, alguém bate na porta, e Eric pula num instante, apontando sua faca. Era uma das empregadas, perguntando se ele estava acordado. Ele suspira mais uma vez, sem dizer nada, até que começa a se acalmar, então ri, dizendo que acabou de acordar. Um pouco depois, a empregada estava lá. Quando Eric pediu para se lavar com água fria, uma tigela cheia de água fria foi trazida imediatamente, e o tecido era tão macio que ele mal sentia que estava vestindo algo. Ele se olha no espelho, dizendo que isso era luxuoso demais para ele. Eric abre um sorriso fraco e desconhecido e se afasta, dizendo que sorrir nem combinava mais com ele, já que seu rosto deve ter endurecido no campo de batalha. Quando ele sai, Rondo o encontra, dizendo que ele parece muito melhor agora, todo arrumado. Então ela diz que vão lhe dar algo para comer primeiro. Ela pergunta o que aconteceu com a perna dele. Ele responde que caiu de uma colina íngreme e bateu numa pedra. Ele se pergunta como poderia dizer a ela que uma bala havia arranhado seu joelho, já que não queria que ela se preocupasse à toa. Honda diz que entre isso e ontem, ele ainda é um completo encrenqueiro, e ele explica que ontem foi apenas um mal-entendido. Até que os dois finalmente chegam. Vivian estava lentamente se virando, então ela pergunta se ele dormiu bem. A imagem dela, em lágrimas, vestindo apenas uma toalha, passa pela mente de Eric. Ele fica nervoso, dizendo que é graças a ela, mas é interrompido por Mario chamando de pervertido. Honda dá um tapa na cabeça dela e a leva embora, dizendo que espera que eles tenham um momento agradável. Eric tosse levemente, então diz que dormiu bem, graças a ela, e pergunta o nome daquela empregada, já que não a tinha visto antes, e Vivian responde que é Mari. Então de repente ele fica sem graça quando Vivian menciona ela ser chamada de pervertida. Eric se vira e diz que está tudo bem, e ela não precisa se preocupar com isso. Então ele coloca a bengala ao lado da mesa. Ele se sente um pouco sem graça e diz que estava apenas curioso, já que não tinha visto Mari antes. Vivian entende o que ele quer dizer, e os dois começam a comer. Vivian come delicadamente, um sorriso fraco em seu rosto até que ela ouve Eric falar. Ele diz que tem algo a dizer sobre ontem. Ele pergunta o que aconteceu ontem, e imediatamente fica perturbado quando ele menciona o banho. Eric pede desculpas a ela, e ela diz que está tudo bem. Ele diz que não deveria ter, mas é interrompido por ela dizendo que está tudo bem, e que ele deveria apenas aproveitar a refeição. Vivian fica em silêncio, envergonhada, até que ela olha para nosso herói. Eric também está se sentindo sem graça. Ela se lembra dele no banho, embora com cicatrizes cobrindo seu corpo. Ela olha para ele comendo, se perguntando que tipo de vida ele viveu para acabar assim. Eric come, dizendo a si mesmo que não deveria ter mencionado isso. Ele estava se enlouquecendo de vergonha. De repente, ele começa a comer rapidamente. Vivian observa enfiando comida e engasgando. Depois disso, ele diz que vai sair e diz a ela para aproveitar a refeição, e a porta da cozinha se fecha. Vivian não diz nada além de um quieto sim. Então diz a ele para ter um bom dia. A mansão estava movimentada com os preparativos do café da manhã. Ele cumprimentou a equipe da mansão com Rondal guiando. Mari pergunta se é verdade que ele tentou se aproximar da jovem ontem, e o chama de pervertido mais uma vez. Ela diz a todos para se controlarem e grita com Eric, dizendo que depois de 10 anos, ele voltou apenas 2, mas ela é interrompida por um velho dizendo que Mari ainda é muito jovem para entender, e que o dever de um nobre é produzir um herdeiro. O jovem mestre se aproximando de sua senhora era simplesmente ele cumprindo seu dever, e ele não deveria esquecer esse dever nem depois de 10 anos. Então ele diz a Mari que ele é um verdadeiro nobre entre os nobres. Eric ouve Aldil perguntar se ele pretende ficar. Ele pega sua bengala e diz que, honestamente, ainda não decidiu oficialmente seus planos. Nosso herói afirma que vai ficar um tempo por causa da lesão no joelho. Então ele se despede, dizendo que provavelmente deveria ir, e que eles conversariam mais sobre isso depois. Eric pede ao Jill para preparar uma carruagem. A cena muda para a carruagem. Ao fundo, Vivian estava de costas. Ela de repente se vira e observa a carruagem se afastar. Chegando ao local, Eric fica sozinho. Ele olha para a lápide dizendo que faz muito tempo. A lápide de seu pai brilhava sob o sol da tarde. Eric diz a ele que o ressentiu profundamente, mas nunca desejou um reencontro como este. Shoban Portman, o pioneiro que transformou uma família de comerciantes na maior guilda mercante de Vivian. Eric pergunta se ele sorriu pelo menos uma vez, se ele disse uma única palavra gentil, e que ele deveria pelo menos ter ficado um pouco mais. Nosso herói continua olhando para a lápide, então diz que,
Curiosamente, ele não sente tanto ressentimento como antes. Ele olha para baixo, um pouco triste, então chama Aldil com uma pergunta. Eric se vira e pergunta como seu pai faleceu, e Aldil responde, foi doença cardíaca. Ele manteve isso completamente escondido até o fim, então apenas seu médico pessoal e Aldil sabiam sobre isso. Ele acrescenta que assim que soube que seus dias estavam contados, ele quis liquidar seus negócios. Eric ri, dizendo que Aldil é bastante peculiar e pergunta o que o tornou tão leal a um homem tão cruel. Aldil ri, dizendo que foi pelo dinheiro, e pergunta que outra razão poderia haver. Eric parece um pouco confuso, e Aldil menciona outra coisa, a herança do mestre. Ele converteu tudo o que pôde em dinheiro líquido. Eric olha para ele, esperando uma explicação, e finalmente, Aldil diz que todo esse dinheiro foi deixado para ele. A cena muda para a carruagem se afastando. Eric, na janela, pergunta a Aldil se seu pai deixou algum tipo de testamento. Aldil responde que ele não era do tipo que faz isso, e há apenas instruções rígidas em relação à herança. Eric aperta sua bengala com força, ouvindo Aldil dizer que ele nunca conheceu verdadeiramente as reais intenções de seu pai, e que ele era mais frio e mais calculista sobre isso do que sobre qualquer outra coisa. Ele diz a Eric para pensar com calma sobre a herança. Eric olha para fora da carruagem. Ele vê o cabelo de Vivian balançando ao vento. Eric se vira, perguntando por que ela ainda está na mansão. Aldil olha para frente e então responde que foi um casamento arranjado. Uma transação comercial disfarçada de casamento. Eric pergunta se essa deveria ser realmente uma razão válida. Aldil responde que sim, e que além disso, uma vez que ele aceitar a herança, o título passará para ele, e toda a riqueza pertencerá a ele, não à senhora. A carruagem finalmente chega. Ela para em frente à mansão. Eric desce, dizendo que faz um ano que seu pai faleceu, e que se ela quisesse, poderia ter pego sua parte e ido embora. E Aldil responde que ficar foi inteiramente escolha dela. Nosso herói pergunta se ela decidiu ficar e se ele sabe o porquê. Aldil suspira e explica que ela não fala muito e, honestamente, eles se sentem envergonhados em admitir que nunca se aproximaram. Ela sempre carregou uma aura distante que a tornava difícil de abordar, e um criado dificilmente poderia forçá-la a se abrir. Eric diz que ela é uma pessoa difícil de ler, e ele só viu o rosto dela uma vez. Aldil diz que todos começam como estranhos. Então Eric fica na entrada. Vivian estava atrás de uma coluna. Ela permaneceu quieta como sempre. Ela junta as mãos por um momento, até que decide sair de trás dela e pergunta se Eric voltou. Ele pergunta quando ela chegou, e Vivian responde que estava voltando dos campos de trigo. Eric engole nervosamente e pergunta se podem entrar juntos, e ela concorda. Os dois começam a subir as escadas. Eric diz a si mesmo que sua boca idiota é sempre o problema. Ainda assim, ela parece tão nobre, mesmo vestida assim, e pensando bem, ela era exatamente a mesma de 10 anos atrás. Os dois de repente trocam olhares. Eric imediatamente fica sem graça e começa a tossir enquanto Vivian pergunta se ele está bem, até que ele bate com a bengala para se firmar, e responde que está tudo bem. É só a perna dele falhando por ter andado demais hoje. Eles continuam andando, e Eric pede desculpas por não conseguir carregar o trigo para ela por causa da perna. Eric repete o que acabou de dizer na cabeça. Afinal, ele a deixou sozinha. E agora ele está dando desculpas. Vivian vira os olhos para ele e diz que se acostumou depois de aprender com o falecido mestre. Eric percebe que essa era definitivamente a maneira de seu pai fazer as coisas. Ele era um homem que não conseguia descansar até verificar todos os assuntos importantes, e os campos não eram exceção. Ele liquidou todos os seus negócios, deixando a família com nada além de uma única fazenda de trigo. Até que os dois param de andar, Eric chama a atenção de Tyria e pergunta como ela se dava com o pai dele. Ela responde que aprendeu o negócio com ele e não se lembra de muito mais. Eric aperta a bengala com firmeza e pergunta se ele mencionou Eric nenhuma vez. Ela responde que não. Eric pensa consigo mesmo que seja quais conversas eles tiveram, devem ter sido todas sobre negócios. Finalmente, ele olha para o retrato de seu pai, dizendo que entende. Vivian diz que precisa voltar ao trabalho agora, e Eric diz que pensou que ela já tinha terminado. Tyria explica que ainda não revisou os papéis. Eric, um pouco sem graça, pergunta se ela colhe trigo e revisa papéis à noite também, e ela confirma. Então ela diz que o verá no jantar esta noite. Eric fica em silêncio sem dizer nada. Naquele instante, uma onda de pena e culpa o dominou. Ele havia jogado suas próprias responsabilidades sobre outra pessoa. Seria mais fácil para sua própria consciência se ela o ressentisse. Então nosso herói olha para o chão desanimado até que de repente se vira. Tyria havia ficado para trás, espalhando algumas cartas. Ela se agita nervosamente para juntá-las, se perguntando o que deveria fazer agora. Eric decide ajudar e explica que consegue fazer isso mesmo com a perna ruim, até que ele vê uma endereçada jovem. Ele fica atônito com quantas cartas há, e finalmente, ele congela. A carta dizia: para minha amada filha, Tyria. Nosso protagonista estava lendo uma carta deixada para sua esposa. Foi escrita pela mãe de sua esposa, dizendo à sua filha para voltar para casa e parar de esperar pelo protagonista. Ele diz que seu pai liquidou todos os bens da família Portman e os deixou para ele, para sua esposa, que trabalhou sozinha por 10 anos pelo bem da família Portman,
ele não deixou nenhum vestígio. Ela deve ter se sentido tão injustiçada. E mesmo se ela ficasse com tudo, seria apenas uma compensação justa. Ele se pergunta se a razão pela qual ela ainda está com a família Portman é por causa da herança de seu pai. Ele leva as mãos ao rosto, parecendo perturbado, e se pergunta qual poderia ser a verdadeira razão. Ele levanta uma mão, pensando sobre isso. Se fosse sobre a herança, por que ela trabalhou tanto? E se ela quisesse a fortuna, poderia tê-la pego há um ano. Nosso protagonista se agacha, abrindo uma gaveta cheia de cartas. As cartas da gaveta começaram a chegar há um ano. O propósito dessas cartas era invariavelmente a herança deixada para ele, como se ela nunca tivesse respondido. Algumas cartas até imploravam por uma resposta. Ele solta uma risada baixa, percebendo o que está acontecendo. Ela estava protegendo uma herança cujo dono poderia nunca mais voltar. Algo que nem Aldil sabia. Ela deve ter mantido completamente escondido, o que significa que ela estava travando essa batalha solitária por um ano inteiro. Mesmo se ela tivesse fugido com a herança, ele não teria o direito de reclamar. Ele se pergunta por que ela escolheu um caminho tão difícil. Dentro do quarto da esposa do protagonista, ela estava se arrumando, adicionando alguns acessórios ao cabelo. A empregada, corada e feliz, continua tagarelando ao fundo, e a esposa percebe. Ela diz animadamente que o jovem mestre finalmente pediu um encontro primeiro. Sentando-se com um pouco de raiva, ela diz o que ele fez no banho foi descarado, mas ela lembra o que o mordomo Aldil disse que ter um herdeiro seria bom para a esposa também. A esposa fica curiosa, vendo a empregada tão animada. A empregada acelera os passos em direção à esposa, pegando a barra do vestido. Ela se ajoelha. Ajoelhando-se, ela fala com ela, dizendo que o jovem mestre é um tremendo pervertido e um idiota completo por abandoná-la por 10 anos. Mas assim como o mordomo disse, seria melhor para os dois ficarem juntos, e que eles deveriam dividir um quarto o mais rápido possível e ter um tempo a sós. Ela continua, dizendo que 2 bebês seriam perfeitos. O primeiro deveria se parecer com ela, o segundo com o mestre, mas diz que se o segundo se parecer com o mestre, ele pode fugir de casa também. Então seria melhor se ele se parecesse com a esposa. Ela fica encantada imaginando que acabariam com 2 mulheres iguais à esposa. Uma batida ecoa pela sala. Aldil pergunta se a esposa do mestre está pronta. Ela responde que sim e que está a caminho. A esposa se pergunta o que ele poderia querer dela, já que pedir um encontro primeiro era algo novo. A porta da sala se abre. Aldil anuncia a chegada da esposa do mestre, e o jovem mestre diz a ela para entrar. Com a cabeça baixa, ela entra no salão, andando lentamente em direção ao jovem mestre. Ele bebe seu chá enquanto ela se aproxima. Com os dois sentados na mesma mesa, eles começam a conversar. O jovem mestre pede desculpas por ter aberto aquela carta sem permissão. Ele diz que se misturou com cartas que o criado estava movendo, e ele acabou vendo, e pergunta se pode perguntar sobre aquelas cartas, colocando uma na mesa. O rosto da mulher, antes angustiado, fica sério. O jovem mestre simplesmente diz que está ansioso, esperando que ela não entenda mal suas intenções, que ela não pense que ele está lá apenas pela herança. Ele diz que soube que ela ignorou aquelas cartas no último ano. Ele pergunta por que ela protegeu a herança quando não havia garantia de que ele voltaria, e diz que ela poderia ter simplesmente ficado com tudo para si. Com uma expressão séria, ela continua olhando para a carta. Para ela, ele era apenas um estranho. Um estranho tão distante que o fato de ela ter protegido a herança o deixa perplexo. Ele pergunta se ela pode responder, e por que ela nunca voltou para viver. Ela levanta mais o rosto e diz o sobrenome da família, apresentando-se como teria Portman. Ela continua se apresentando, dizendo que é a senhora da casa Portman, não a jovem de viver. Um silêncio constrangedor preenche o salão. Ela se desculpa, dizendo que tem muito trabalho a fazer. Ela se levanta e vai em direção à porta, saindo, e o jovem mestre a observa ir. Ela sai do salão e para não muito longe da porta. Teria repete o que ele disse, a razão pela qual ela protegeu sua parte da herança. Você poderia ter simplesmente ficado com tudo. Em voz baixa, ela diz que é porque ela é a esposa do jovem mestre, enquanto lágrimas caem de seus olhos. No quarto do jovem mestre, ele segura uma adaga. Pura responsabilidade e dever. Ele repete o que ela disse no salão. Ele lança a adaga em alta velocidade na parede, enterrando a responsabilidade e o dever de uma esposa nobre. Seria esse o verdadeiro significado por trás da resposta dela? Como teria Portman? Ela protegeu o que restou da família Portman, não por satisfação pessoal, mas para cumprir sua responsabilidade e dever. Suas ações lembram ao jovem mestre de alguém que ele conhece, um homem de cabelos brancos chamado Elvis Graham. O jovem mestre o conheceu no campo de batalha. Ele era o filho de uma família liderando uma guerra territorial, e o jovem mestre era apenas uma estrela em ascensão no mundo mercenário contratado por ele. Simplificando, eles eram empregador e empregado. A guerra foi vencida, e as baixas foram mínimas, mas não foi uma vitória completa, porque Elvis Graham ficou aleijado, incapaz de pisar num campo de batalha novamente. Para cumprir meu dever, ele nasceu nobre, naturalmente carrega responsabilidades e deveres. Já que ocupamos posições que os outros admiram, devemos dar o exemplo. Aquela guerra foi apenas o lugar para cumprir essa responsabilidade e dever. O jovem mestre pergunta se ele não é filho de um bastardo, meio plebeu. Ele responde que, olhando do outro lado, a metade nobre. E ao cumprir metade de sua responsabilidade e dever, ele perdeu metade de seu corpo. Então será que ele acha que pode passar o resto da vida vivendo despreocupado
ocupado e ocioso. Exatamente como ele disse, foi assim que ele viveu. Ele se aposentou do campo de batalha, aproveitou a vida e se casou anos depois. O jovem mestre continua falando sobre responsabilidade e dever, e que ele nunca pode compensar sua esposa pelos 10 anos que ela sacrificou. Mas isso não significa que não há nada que ele possa fazer. Outra carta cobiçando a herança viria em breve. Não há como eles pararem agora, depois de enviá-las consistentemente por um ano inteiro, exigindo uma resposta, mas nunca aparecendo pessoalmente. É seguro assumir que eles não podem vir, em vez de escolher não vir, e que ela não vai lhe dar nenhuma resposta, mesmo que ele pergunte, já que ela não é do tipo que mostra seus sentimentos. Mas, infelizmente, não era impossível descobrir. Uma carruagem começa a parar. Ele chega à propriedade Viver. O jovem mestre se pergunta se está à propriedade Viver, enquanto vai enfrentar a família diretamente. Ainda olhando para a propriedade, ele diz que é bastante extravagante. Uma abordagem direta é o que ele faz de melhor, então o bastardo realmente voltou. Aparecendo aqui numa hora dessas. Ele é realmente um pé no saco até o fim. A mulher ao lado do homem responde que ele nunca ajudou a família de forma alguma. E se ele ia desaparecer, deveria ter ficado sumido. Ela está irritada que ele voltou do nada. Ele está claramente aqui pela herança. O que eles devem fazer? E se ele reivindicar seu direito à herança? O rosto do homem fica muito sério enquanto andam. Um miserável, que só se importa com dinheiro. Ele desperdiçou 10 anos da vida de nossa filha. E não é como se criar Tiria fosse barato. A mãe de Tiria concorda com o marido e pergunta se o jovem mestre sabe quanto gastaram para criá-la. O pai de Tiria diz que ele terá que pagar tudo com esse dinheiro. Ele avança furiosamente em direção à sala de reuniões, abrindo a porta para Elric entrar. Elric se apresenta como Elric Portman e pede desculpas por demorar tanto para prestar seus respeitos. O pai, ainda com o olhar carrancudo, diz que é difícil ver esse homem, enquanto a mãe responde que ele deve ter seus motivos. Elric diz que já viu as cartas enviadas à mansão sobre este assunto. O pai diz que ele deve ser rápido já que já leu as cartas, e que as enviaram por pena de sua filha viver sem marido, e que é natural que os pais se preocupem. Eles que transformaram uma família de plebeus em nobreza. E mesmo assim, ele abandonou a filha deles e foi embora. Ele ouviu que a família Portman deixou uma herança considerável. O pai pensa, um plebeu e um aleijado? Inacreditável. Ele diz que duvida seriamente que Elric tenha capacidade para administrá-la, muito menos merecê-la. Afinal, foi a filha deles que administrou a propriedade, não ele. E ele termina dizendo que falará em termos que Elric possa entender. Eles pretendem pegar a herança como compensação justa, e que Elric a considere como pagamento por ter deixado a filha deles daquela maneira. Ele pergunta se Elric não acha descarado reivindicar a herança agora, e honestamente, duvida seriamente que Elric usaria a herança de seu pai para algo significativo. A mãe diz que ele parece ser bastante incompetente, parado ali mesmo no feudo, que sua filha deve ter sofrido tanto sozinha, e que é justo que eles fiquem com a herança. Elric solta uma risada baixa. Em sua mente ele chama os dois de nojentos. Com uma expressão muito séria e zangada, ele diz que eles esconderam até agora, mas seu verdadeiro objetivo era a herança da família Portman deixada para ele. Já que seu pai está morto, ele é o único restante, eles devem ter pensado que poderiam reivindicá-la facilmente para si, sem se importar com a própria filha. E agora tentando vendê-la de novo por dinheiro. Elric, em sua mente, diz que eles são tão repulsivos que ele não consegue nem ouvir. O jovem mestre diz, antes de qualquer coisa, ele pede desculpas por não ter trazido sua esposa junto, que ela estava muito ocupada com seu trabalho. O pai misterioso diz a ele para parar de mudar de assunto, que estão falando sobre a herança, que ele precisa entregar o dinheiro e parar de ser tão ganancioso, culpando por abandonar a filha deles por 10 anos, dizendo que ele não tem direito a reivindicar nada. Elric, como eles podem ser tão gananciosos? Responde Joseph, perguntando o que ele pretende fazer se decidir ser ganancioso também. Joseph fica nervoso e pergunta o que ele disse. Elric responde que será tão ganancioso quanto Joseph diz que ele é, e pergunta qual o próximo passo será, que Joseph deveria dizer o que vai fazer a respeito. Ele faz outra pergunta, dizendo que Joseph estava falando tão duro há pouco. Por que tão quieto agora? Será que sua boca arrogante finalmente se calou? Joseph se levanta, batendo a mão na mesa. Ele fala com voz irritada. Tanta insolência, Elric diz que demorou o suficiente para ele perceber. Ele passou 10 anos no campo de batalha. Não há necessidade de grandes gestos, nem necessidade de exibir raiva inútil. Mesmo que ele não atribua significado a qualquer ação, nada na situação muda, e que Joseph deveria ficar quieto independentemente. Joseph reca um pouco assustado. Isto é, se ele quer continuar recebendo a mesada que está recebendo atualmente. Mas olhando para trás, é realmente bem hilário, já que sua própria esposa era a única qualificada para herdar. E mesmo assim, Joseph estava fazendo um escândalo quando não tinha absolutamente nenhum direito a ela. Ele termina dizendo que eles estão sendo excessivamente gananciosos enquanto se vira para sair. Joseph pergunta se ele realmente acha que vai escapar impune, e diz que vai marchar direto para a propriedade Portman,
e Elric diz para ele ir em frente, fazer o que quiser, que ele vai adorar ver isso. Com um olhar mortal para trás, Elric volta para sua propriedade de carruagem. Dentro da carruagem, ele se pergunta se é realmente diferente deles, e que Tateria, ele é apenas o mesmo tipo de pecador. Ele recorda a discussão que teve com os pais de Tateria, dizendo ao pai dela para ganhar o que quer, e não apenas ser ganancioso, e se pergunta se ele realmente defendeu a jovem, ou se ele só disse aquelas coisas por algum sentido distorcido de superioridade. E se o que ele sentiu naquele momento não foi pena da garota, mas uma estranha emoção de esmagar, dominar, uma memória de seu próprio pai passa por sua mente, dizendo para ele pagar por tê-lo criado, e ele diz que é tão egoísta quanto seu pai. Elric bate na porta da carruagem, dizendo ao motorista para parar. Ele sai da carruagem e vomita ao lado dela, olhando para baixo. Ele diz que é um pedaço de lixo completo por tudo o que fez. Eric ouve um suspiro atrás de si. Ele olha e vê Tateria. Admira-a por alguns segundos. Então começa a correr em direção à Tateria. Você! Quanta dor você sentiu todo esse tempo? Elric acelera o passo em direção a ela. Seus próprios pais. Meu falecido pai. A empregada percebe o jovem mestre correndo e pergunta se é realmente ele. Alguma vez haveria alguém como eu? Todos ao redor dela? Tateria olha para Elric. Só fazem você sofrer. Elric agarra ambos os braços de Tearia. Tearia está confusa com o que está acontecendo. Elric para na frente dela. Cabeça baixa. Perdoe-me por abandoná-la e ficar ausente por 10 longos anos. E por justificar minhas ações egoístas como se fossem para o seu próprio bem. Tudo que ela teve que passar é culpa dele. E só dele. Enquanto Tearia olha para ele, seus olhos brilham. Confusa. Num dia perto de uma floresta, o som de golpes ecoa pelo ar. Um jovem Elric defendia Tearia de 3 cães que tentaram atacá-la. Ele pergunta se ela está bem, e se não foi mordida em nenhum lugar do corpo. Tearia diz que está bem, mas quando ela olha para a perna dele, coberta de marcas de mordida, Elric fica atordoado, já que aqueles cães deixaram sua perna coberta de cicatrizes. Tearia se aproxima dele. Elric se apresenta como Elric Portman e diz que só a ajudou porque aconteceu nas terras de sua família, que ela não precisa agradecer. Um silêncio estranho paira sobre o lugar. Elric pergunta se ela é sempre tão quieta, e que seria melhor se ela ficasse ao seu lado porque ele vai se tornar um verdadeiro cavaleiro um dia. Tearia olha para o rosto dele por um tempo e diz a ele que o curativo está pronto. Elric agradece pelo que fez, e diz que ela parece uma nobre. Ele pergunta onde ela aprendeu a tratar ferimentos assim, e diz que ela é muito boa nisso. Tearia diz muito baixinho, que sua babá sempre tratava seus ferimentos. Elric diz que não a ouviu, já que ela falou muito baixo. Tearia desvia o olhar, tímida. Elric, como ela vai se virar na vida se for tão tímida? E que se ela continuar agindo tão modesta, nunca vai se casar. Embora se ele se tornar um verdadeiro cavaleiro, talvez ele pudesse tê-la como sua noiva. Tearia cora olhando para ele. Elric envergonhado, pergunta por que ela não diz nada, e que ela não deveria se achar só porque tem um rosto bonito, que ele só quer mantê-la por perto porque ela parece ser boa em tratar ferimentos. Ele diz a ela para esperar. Quando ele se tornar um verdadeiro cavaleiro, ela vai morrer de vontade de casar com ele. Ela fica em silêncio apenas observando o que ele faz. Elric fica frustrado, já que ela o ignora até o fim. Enquanto isso ela olha para baixo, envergonhada. Tearia olha para um retrato de um Elric mais jovem. Ela está feliz que no fim, ele se tornou um verdadeiro cavaleiro. Mesmo assim, o fato de eles se reencontrarem poderia ser considerado destino? Dentro dos aposentos Portman, a governanta diz à empregada para preparar um pouco de chá e petiscos para a senhora e o jovem mestre. Tearia caminha pelo corredor acompanhada por sua empregada. Ela notou a expressão séria e pesada de seu senhor, e se perguntou por que ele pediu para vê-la. A empregada bate na porta, anunciando que a senhora chegou. Tearia se senta em frente a Elric. Elric mantém a cabeça baixa. Tearia pergunta o que ele quer discutir, mas Elric diz que a chamou apenas para dizer algo que precisa dizer. Elric diz que sente muito. Tearia não entende o que está acontecendo. Ele diz que quer se desculpar por deixá-la para trás e fugir, que ele era tolo e impulsivo naquela época, e que não podia ter reconhecido as consequências de suas ações imprudentes. A dor e as dificuldades que ela teve que suportar, completamente sozinha naquele lugar, e ele quer pedir desculpas, mesmo que seja tarde demais para isso agora. Ele termina perguntando se ela poderia encontrar em seu coração perdoá-lo. Tearia diz que ele não precisa se desculpar, que ela nunca ressentiu ninguém e ficar lá foi inteiramente sua própria escolha, então ele não tem razão para se desculpar. Mas se ele deixar assim, vai pesar em sua consciência. Ela aceitará o pedido de desculpas, e ela oferece um sorriso. Elric dá um sorriso fraco. Ele agradece por aceitar o pedido de desculpas. Os dois se levantam, saindo da sala. Tearia pergunta se a perna dele está melhor. Elric responde que está bem. E mais importante, pede desculpas por tomar seu tempo já que ela é uma mulher muito ocupada. Ela diz a ele para não dizer isso, que está tudo bem. Tearia o chama para outro assunto. Ele pergunta o que é.
Tearia diz que já que eles já são casados, em vez de chamá-la de senhorita, ele deveria chamá-la de esposa. Ela fala tão baixinho que Elric diz que não entendeu o que ela disse. Mari abre a porta com força, anunciando que é hora do chá. A porta bate em Elric. Ele é empurrado para frente, tropeçando em direção a Tearia, que abre os braços para pegá-lo. Elric cai direto no peito de Tearia. O mordomo vê a cena e pensa que estão planejando um pequeno Elric Jr. Elric tenta explicar, dizendo que ele entendeu mal a situação. Ele pede desculpas a Tearia, dizendo que não quis fazer mal. Aldil diz a Mari que ela deveria fechar os olhos para assuntos de adultos. Mari diz que a senhora foi quase devorada. Aldil diz que vai avisar os outros funcionários para não perturbarem os dois quando estiverem juntos. Elric continua tentando explicar, dizendo que ele entendeu errado. Tearia, completamente perturbada, chama Elric, enquanto ele está extremamente nervoso, e pede que ele saia de cima dela. Elric pede desculpas e se levanta rapidamente. Aldil sai do salão, dizendo aos dois para se sentirem à vontade. O grito de Elric ecoa pela sala, insistindo que nada aconteceu. Na manhã seguinte, Rhonda pergunta se o jovem mestre já está acordado. Elric responde com um bom dia. Ela diz que ele acordou de muito melhor humor do que o normal, e pergunta se algo aconteceu ontem. Talvez as notícias sobre um pequeno Elric Jr. Elric, envergonhado, diz a ela para não acreditar naquele velho safado. Rhonda diz que é uma pena, e diz ao jovem mestre para não deixar o que aconteceu ontem ser apenas um pequeno contratempo. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Rhonda pergunta se ele realmente não entende, e diz que ele a abandonou por 10 anos, e que 10 anos são completamente diferentes para um homem e para uma mulher. Pressionado, ele diz a ela para dizer logo o que quer dizer. Rhonda diz que ele nunca deveria deixá-la sozinha novamente. No quarto da senhora Tearia, ela acorda com um sorriso no rosto, segurando um retrato. É só minha imaginação? Sinto que estou acordando numa manhã mais fresca que o normal. Ela levanta o retrato, mostrando Elric quando criança, e pergunta se ele dormiu bem. Ela diz que está muito feliz. A distância entre eles parece ter diminuído depois do que aconteceu ontem, e se pergunta se ela deveria ir cumprimentá-lo todas as manhãs a partir de agora. Elric e Tearia permanecem sentados em frente um ao outro durante o café da manhã. Um prato com ovos e acompanhamentos é cortado com garfo e faca por Tearia. Tearia leva um pedaço de comida à boca e sorri discretamente. Elric observa Tearia enquanto come, parecendo distraído. Ele pensa que o silêncio de Tearia deve ser por causa do que aconteceu ontem. Tearia percebe Elric parecendo distante e o chama. Elric reage abruptamente ao ser chamado e volta sua atenção para Tearia. Tearia fala timidamente, convidando-o para o festival da colheita. Elric pergunta calmamente: sair? Tearia fica nervosa e explica que só precisa inspecionar o feudo durante o festival. Elric confirma e então sorri, dizendo que irá com ela. Ela sorri e diz: tudo bem. As empregadas se reúnem para ajustar o vestido de Tearia. Mari diz: sim, minha senhora. Tearia confirma: parece bom. Rhonda diz: Mari, ajude a senhora. Vou verificar as roupas do jovem mestre. Ela fica extremamente chocada vendo a roupa que Elric escolheu para usar. Ele afirma que não há melhor roupa para facilidade de movimento. Rhonda pergunta se eles vão para a guerra, desaprovando as roupas de Elric, e o arrasta para outra sala. O som de passos rápidos e portas batendo ecoa. Elric pede para ser solto já que ele é capaz de se vestir sozinho. Rhonda ordena que Elric se sente e ele é empurrado, caindo sentado na cama. Ela zomba do jeito de Elric se vestir e diz que vai mudá-lo completamente, mesmo com os protestos de Elric. Rhonda tira todos os acessórios do jovem mestre. Elric insiste que vai se vestir sozinho e só precisa que Rhonda escolha as roupas e saia. Rhonda brinca que Elric não precisa ficar tímido, já que ela o viu correndo pela casa pelado quando criança, e ele insiste que nunca fez isso. Sem mais demora, Rhonda arranca a parte de cima da roupa de Elric. Por um momento, Rhonda olha para ele, congelado em choque. O corpo de Elric é revelado, coberto de cicatrizes e marcas profundas pelo abdômen. Rhonda, com lágrimas nos olhos, pergunta o que aconteceu. Elric diz que é exatamente por isso que ele preferia se vestir sozinho. Rhonda se aproxima, tocando o rosto de Elric, perguntando o que aconteceu com ele todos esses anos. Com a cabeça baixa, Elric pede desculpas e diz que vai contar tudo a ela quando for a hora certa, e pede que ela mantenha segredo, para que Tyria não descubra. Uma lágrima rola pela bochecha de Rhonda. Ela enxuga suas lágrimas e diz que vai ajudá-lo a se vestir em particular. Elric agradece pela ajuda. Algum tempo passa, e Elric encontra Aldil esperando do lado de fora com a carruagem. Elric pergunta a Aldil se a carruagem está pronta. Ele aparece deslumbrante com um sorriso no rosto. Aldil brinca sobre as roupas que Elric usava antes, e percebe a mudança em sua roupa. Elric diz que Rhonda mudou suas roupas, e Aldil comenta que ela tem bom gosto e estilo. Tyria aparece, pedindo desculpas por fazer Elric esperar. Ela desce os degraus da porta e olha para Elric com surpresa, perguntando como ele está. Ele responde, surpreso, e um pouco corado, que ela está maravilhosa. Tyria baixa a cabeça e agradece enquanto Rhonda observa em silêncio, feliz em ver como as coisas estão indo. Tyria convida Tyria para sair, e ela concorda, e ambos entram na carruagem. No mercado do feudo Portman,
Todos comentam sobre a chegada de Elric ao mercado. Alguém o cumprimenta e é imediatamente corrigido para mostrar mais maneiras com Elric. Numa barraca de verduras próxima, uma velha pergunta: Elric, é realmente você? Surpresa com sua visita, ele a cumprimenta, revelando que ela é sua tia. Na seção de alojamento e loja de conveniência, 2 homens o cumprimentam, mostrando surpresa com o retorno de Elric. Eles perguntam o que aconteceu com sua perna, e ele afirma que é apenas uma lesão leve. Um dos jovens diz que ele precisa estar em plena forma. Outro homem grita do fundo, chamando de capitão, e perguntando se ele realmente voltou. O homem gritando é o amigo de infância de Elric, Bart. Eles se cumprimentam, rindo. Ambos dizem que não mudaram nada, e Bart diz que quase não o reconheceu. Bart cumprimenta Tyria também, e Tyria retribui, desejando que ele esteja bem. Bart convida Elric a passar em sua taverna durante o festival para beberem juntos, e Elric confirma que passará mais tarde. Os 3 se despedem, e Bart diz que nunca esperou que os 2 se casassem, mas espera que sejam felizes. A tarde chega, e Elric e Tyria compartilham a carruagem de volta. Elric observa Tyria enquanto ela lê um livro, uma enciclopédia de botânica. Elric se pergunta: ele chama seu nome? Sim, meu senhor, ela responde. Então ele pede algumas dicas, já que gostaria de ajudar a administrar o feudo. Ele afirma que ela sofre sozinha, e ele quer mostrar alguma responsabilidade como o homem da casa, e ele tem certeza que poderia ser útil se ela o ensinasse. Tyria esconde o rosto envergonhada. Ela pensa que Elric é um senhor incrivelmente confiável. Tyria fecha o livro no colo. Com uma expressão séria, Tyria pergunta se pode ser tão rigorosa quanto o falecido mestre era. Elric ri e pede que ela seja exatamente assim. Ele pergunta se seu pai a ensinou com tanto rigor, e ela confirma, embora nunca tenha sido repreendida. Uma taverna perto da fronteira. A taverna estava cercada por pessoas conversando. Uma mulher entra com força, chamando a atenção de todos. O bartender foca nela. Vou perguntar só uma vez. A mulher disse: onde está Kazuya? A lâmina fantasma. Ela perguntou sério. À tarde, em seus aposentos, Tyria estava trabalhando em alguns papéis. Elric pergunta se ela costuma lidar com tanto trabalho. Ela responde que nem sempre, apenas durante estações movimentadas como esta. Tyria fala diretamente com Elric, e ele diz que ela pode falar. Tyria diz que para este festival da colheita, ele deveria considerar fazer o discurso para celebrar seu retorno ao feudo. Com uma expressão nervosa, ele diz: um discurso. Como um discurso de abertura para o festival da colheita, a palavra discurso o puxa para uma memória de seus dias de batalha. 100 guerreiros de Palban, ensinem aos lacaios gananciosos do imperador exatamente em cujas terras eles estão pisando, e mostre-lhes o preço que devem pagar. Morte aos nossos inimigos. Enquanto todos levantam suas espadas bem alto, todos continuam gritando morte repetidamente. Quando ele agia como mercenário Kazuya, ele nunca ouvia discursos. Elric sentava-se numa árvore, apenas ouvindo tudo. Morte aos nossos inimigos. Nunca subi naquelas plataformas nem me importei com isso. A razão pela qual eu estava no campo de batalha, carregando contra a multidão de inimigos, acho que só precisava de um alvo para liderar minha raiva sem rumo. Sangue voando em todas as direções, Elric derrotou inimigo após inimigo sem parar. Como um cachorro raivoso, eu não fiz nada além de despedaçar o inimigo. Elegante, com o rosto coberto de sangue, não há como alguém assim pudesse fazer um discurso. Tyria chama seu nome. Elric pede desculpas, dizendo que sua mente vagou por um momento. Ele propõe que poderia ficar ao lado dela durante o discurso. Tyria diz que está tudo bem, e que ela será a que fará o discurso da colheita. Feliz em sua mente, ela pensa que sempre haverá outro festival, e acima de tudo, este ano, seu marido estará ao seu lado. Então isso é mais que suficiente. No meio da cidade, Tyria diz: povo do feudo, obrigada a todos por se reunirem aqui para o Festival da Colheita. Por causa do seu trabalho árduo no último ano, podemos compartilhar este dia significativo. Então, para todos que trabalham tanto, aproveitem o festival ao máximo hoje. A multidão aplaude feliz. Elric a convida a aproveitar o festival, e Tyria pergunta se ele realmente quer. As pessoas gritam, dizendo que os 2 estão vindo para o festival. Outros se perguntam onde, e ficam impressionados. Uma mulher oferece a Tyria um prato de comida, um homem oferece a Elric uma cerveja, e ambos agradecem a todos, dizendo-lhes para terem um festival maravilhoso. Tyria vê algo e fica atordoada. Ela agarra o braço de Elric e aponta para a frente, dizendo a ele para olhar. Senhoras e senhores de Vivem, deleitem seus olhos. Uma rara apresentação de um bobo da corte real. O bobo se curva ligeiramente em frente à multidão, nada menos que a lendária engolida de espadas. O bobo da corte levanta a espada no ar, e começa a deslizá-la garganta abaixo enquanto Tyria observa, maravilhada. Vocês estão testemunhando um feito espetacular, geralmente reservado apenas para a corte real. Com a espada na boca, ele abre os braços, mostrando sua habilidade enquanto Tyria aplaude. A cabeça de Elric está um pouco baixa, e Tyria percebe. Ela pergunta se ele não ficou impressionado com a apresentação. Ele responde que não é nada especial, que já viu muitas pessoas engolindo espadas antes. Claro, ele não mencionou a parte em que elas estavam sendo estraçalhadas por espadas. Uma faca é atirada num alvo. Um jovem chama Elric para uma rodada de arremesso de facas, mas a criança duvida dele. O jovem diz que ele vai ter que acertar esse alvo, e há um prêmio por fazer isso. Elric diz que faz tempo que não arremessa uma faca. As crianças dizem a ele para ir em frente, mostrar o que ele tem, e dizem que querem ver suas habilidades.
habilidades. Tyria diz que as crianças do feudo parecem animadas, e diz a ele para se juntar à diversão, tocando sua mão. Elric acaba aceitando a oferta para apenas alguns arremessos. Tyria paga o jovem enquanto Elric se dirige aos alvos com alguma dificuldade. O jovem diz a ele para não ficar nervoso, mostrando um sorriso para ele, e que se ele acertar apenas 2 de 3. O jovem é interrompido pelo som de 3 maçãs sendo atingidas pelas facas. Ele fica extremamente nervoso, as crianças ficam atordoadas, e o coração de sua esposa acelera. Elric se pergunta se deveria ter fingido ser ruim no jogo, enquanto o olhar nervoso do jovem o atravessa. Ele diz que vai agir como se fosse sorte de principiante. Ele olha para trás e diz que a sorte estava ao seu lado, e pelo menos ele não passou vergonha. Tyria se aproxima dele e diz que foi incrível, que foi como assistir um verdadeiro cavaleiro em ação. Elric diz a ela que não foi tão impressionante, e em sua mente se pergunta se ela está mais animada que o normal por causa do festival, e se sim, isso é um alívio. O jovem aparece entregando 3 sacos a Elric. Ele diz que são dúzias de ovos fornecidos pela Associação de Comerciantes. Elric sorrindo diz a ele para distribuí-los entre as 2 crianças. O jovem solta uma leve risada e aceita a condição. Tyria, com uma expressão alegre, diz que ele é muito gentil. Ele responde que estava apenas lembrando dos velhos tempos. Ele costumava receber cestas de ovos quando criança, que teve sorte de encontrar um ovo de ouro uma vez, e ficou extremamente animado. Tyria o interrompe, dizendo que ele trocou aquele ovo de ouro pelo elmo do Sr. Ayomen, e que era tão grande nele que parecia que ele estava usando um balde na cabeça, e ela começa a rir alto. Elric pergunta como ela sabe disso. Nervosa por ser descoberta, ela diz que era apenas um boato se espalhando sobre ele, sendo o maior encrenqueiro da vila. Em seus pensamentos, ela diz que não pode contar a ele. Ela nunca pode contar a ele, que ela sempre observou todo esse tempo, e que ela queria ser sua noiva. Eric chama o nome de Tyria, e diz que o festival está prestes a começar, e a chama para a praça. Tyria responde sim, e vai com ele. Naquela mesma noite, em Vivir, um homem segura uma tocha na mão, em frente a uma montanha de palha. Todos se reuniram aqui em Vivir. Começaremos a cerimônia de acendimento para iniciar o festival, mas primeiro, um sincero agradecimento ao senhor e à senhora, que reservaram um tempo de suas agendas lotadas para fazer este festival brilhar tanto quanto a beleza de Tyria. Elrico chama de tagarela. Agora todos, antes da cerimônia de acendimento, vamos desejar a duradoura glória e prosperidade de Vivir. Teremos agora uma cerimônia de beijo entre o senhor Elric e a senhora Tyria. Os dois caminham de mãos dadas em direção ao centro. Tyria olha para Elric, Elric olha para ela, e ela desvia o olhar. Tyria, nervosa, pensa, um beijo. Bem aqui na frente de todos, o jovem pergunta se ele não vai beijá-la logo. Elric, com o rosto vermelho brilhante, chama Bart de bastardo. Elric diz a todos para fazerem barulho para encorajar Elric. A multidão continua cantando, beijo, sem parar, enquanto os dois estão extremamente nervosos. Elric se vira para Tyria e pede permissão. Ele a vira enquanto segura sua cintura. Tyria fica vermelha, seus olhos brilhando. Elric pede desculpas e diz que se não fizerem isso, a multidão não vai parar. E já que é um festival, eles devem atender às expectativas das pessoas. Ela diz que se esse é o desejo dele, ela vai entender. No entanto, alguns segundos de silêncio se passam. Tyria diz que não aguenta mais. Vendo o rosto de Elric em sua direção e beijando, sentindo-se realizada depois de anos de espera, todos aplaudem, batendo palmas. Que seu amor dure para sempre, e que a glória esteja com Vivir. De volta aos seus aposentos, Tyria está extremamente envergonhada, completamente corada em pânico. Ela repete o que fez no festival, e se pergunta o que acabou de fazer com Elric, e se ele acha que ela é estranha agora. Na noite após o festival da colheita, Tyria não conseguia dormir facilmente. Elric estava em sua cama, seu coração acelerado. Claro, ele também não conseguia dormir. Grande Wick, Reino de Armin. Dentro da residência W, um homem bebe uma xícara de chá. Uma mulher de cabelos brancos o chama de Presidente Urai, e diz que as forças do exército imperial romperam a linha de defesa da fronteira de Palban e Shebeuru. Urai diz que eles estão desabando sem ajuda agora que Kazuya se aposentou, e que mirar em Kazuya é a jogada certa. Duque Edward Urai, o Duque Dourado. A mulher fica em silêncio. Agnes Blackbeard, secretária do Duque Dourado. No entanto, Presidente Urai, Palban e Shebeuru detêm uma participação significativa no grupo EW, e ela pergunta se ele vai deixá-los cair para a família imperial. Urai diz que a conquista ocidental do imperador já dura 7 anos. Palban e Shebeuru, que teriam sido eliminados há muito tempo se não fosse por Kazuya. Eles vêm usando suas participações no grupo E, uma visão, para garantir fundos de guerra de Armin até agora, e já perderam a capacidade de pagar suas dívidas com Armin. Agora que Kazuya se foi, Palban e Shebeuru vão desabar de qualquer forma, e antes que caiam, eles precisam tirar as figuras-chave de lá e recuperar suas ações. Ele estende a mão pedindo outra xícara de chá. Kazuya diz que ele é bastante astuto, servindo chá em sua xícara. Urai se assusta e pergunta que olhar foi aquele que ela lhe deu, e diz que só está fazendo o que qualquer nobre de Armin deveria fazer. Agnes pergunta se está realmente certo deixar esse tal Kazuya em paz. Urai diz que ele não é mais Kazuya,
Ele agora é Ulrich Portman. Agnes diz que ainda há o risco de ele querer vingança assim que se recuperar, então eles deveriam ter cortado sua cabeça desde o início, apontando para sua própria cabeça enquanto explica. Urai diz que se eles tivessem tentado e falhado, ele teria buscado vingança antes mesmo de se recuperar, e que ela mesma viu naquela época, que Ulrich bloqueou uma bala supersônica com um escudo de mana em uma fração de segundo, que seu joelho deveria ter se estilhaçado em pedaços em circunstâncias normais. Além disso, teria sido um desperdício matá-lo, e esse acordo funciona muito melhor. Agnes pergunta o que ele quer dizer com isso. Urai responde que Ulrich é um mercenário até o fim, que ele é do mesmo tipo de pessoa que ele, mas com uma diferença crucial, que ele não age puramente por interesse próprio, o que é uma virtude rara para um mercenário. Então Urai decidiu que Ulrich realmente é esse tipo de homem, e que vai mantê-lo sob seu controle. Agora que Kazuya se aposentou do campo de batalha, a guerra logo chegará a um impasse. Muitos reinos precisarão desesperadamente de fundos de guerra e virão bater a porta de EW. Agnes diz que uma vez que a guerra chegar a um impasse, a existência de Kazuya se tornará o contrapeso para inclinar o equilíbrio estático. Urai terá controle total sobre o equilíbrio da guerra. E como resultado, EW acumulará uma riqueza ainda mais vasta. Os olhos de Urai se enchem de lágrimas. Ele se levanta da cadeira e diz: Agnes está exatamente certa. Ele diz que ama o quão inteligente ela é, e se aproxima de Agnes, dizendo que vai dar um abraço nela. Urai leva uma forte pancada na cabeça. Agnes diz que não vai aliviar só porque ele é jovem. Urai gira de dor. Nos aposentos Portman, Honda pergunta se as roupas que Ulrich está usando são desconfortáveis ou muito apertadas. Ulrich diz que estão perfeitas. Tyria fala com Honda sobre o que ela havia mencionado antes. Ela troca um olhar com Ulrich, e os dois parecem surpresos com a presença um do outro. Ele pergunta sobre o que exatamente ela está falando. Tyria se vira e sai correndo. Honda olha para Ulrich, e ele desvia o rosto. Ela pergunta o que aconteceu entre os dois, e que ela ouviu que as coisas ficaram bem intensas entre eles no festival. Ulrich explica todo perturbado, que Bart incitou todos e eles não tiveram escolha. Honda diz que pelo menos algo romântico aconteceu entre os dois. Ulrich, mudando de assunto, pergunta quem ela disse que viria naquele dia. Honda explica que será uma delegação comercial vinda do Reino Ocidental. Ele pede a Honda para confirmar se é realmente dos reinos ocidentais, e ela diz que sim, que o trigo de Vivem tem alto valor comercial, e nações estrangeiras enviam emissários todos os anos, e que o reino de Armin até entrou na disputa este ano. Ulrich, nervoso, agradece a si mesmo. Isso é um desastre, preocupado que alguém desses reinos possa reconhecê-lo, e que ele realmente preferiria evitar causar uma cena no feudo por causa de pessoas com rancor. Honda diz que geralmente é Tyria quem vai, mas diz que é justo que ele vá desta vez. Ele, todo nervoso, concorda com Honda. Honda deseja a Ulrich uma boa viagem. Na estação de trem próxima, Ulrich e Aldil estavam juntos. Aldil diz a ele para não ficar muito nervoso, que tudo o que ele precisa fazer é seguir o que ele diz. Ulrich o agradece. Ele tenta se acalmar, dizendo que não é possível que alguém que ele viu em batalha estivesse numa reunião de comércio de trigo, e que não deveria haver necessidade de ele usar sua faca. Aldil diz que o trem chegou. O trem para, e os convidados descem. Ulrich e Aldil se curvam, dando as boas-vindas à chegada de seus convidados, apresentando-se como o senhor da casa Portman, e dizendo que já prepararam carruagens para levá-los à propriedade. O homem gordo se assusta, e pergunta, com o rosto cheio de medo, se Ulrich poderia ser o famoso mercenário Caixa. Vitevik, Reino de Armin. Den em seu quarto pergunta quem Agnes disse que está aqui. Andando rapidamente, ele diz que sua irmã está aparecendo assim do nada. Os portões se abrem. Urai chama alegremente o nome de sua irmã. Ela o encara com o canto do olho, penetrante. Ele rende os dentes. Valentina chama flamejante, acionista majoritária de EW. Urai puxa Grade para seus braços, e diz que ela parece ter crescido ainda mais desde a última vez que a viu. Com um olhar mortal, ele rende e ordena que ela o coloque no chão, ou ela o transformará em cinzas. Urai, assustado, a coloca no chão. Ele rende e pergunta se ele descobriu o paradeiro de Caixa, que já faz dias que ela perguntou, e ela ainda não recebeu uma única resposta. Urai diz que ele se esconde como um fantasma e é extremamente difícil de rastrear. Ele rende e diz que fala tão duro e pergunta por que ele não consegue nem encontrar uma mísera lâmina fantasma, e se ela deveria apenas retirar todas as suas ações de W. Urai cai de joelhos na frente dela, implorando para ela não fazer isso. Ele rende e diz que se ele odeia tanto assim, ele deveria encontrar Caixa e trazê-lo para ela, ou pelo menos sua localização. Ela se vira, jogando sua capa para o ar. Ela olha para o rosto de Urai. Ela diz que não vai dar muito tempo a ele, e que ele deveria descobrir onde Caixa está. Urai concorda com a condição. Os portões se fecham. Agnes pergunta se ele realmente entregaria a localização de Caixa. Urai diz absolutamente não, com medo do que poderia acontecer se os dois se encontrassem, e pergunta a Agnes se ela enviou a delegação comercial para Vivem. Ela responde que sim, mas com base no que ele disse, ela não tem certeza se Caixa vai cair na isca. Urai diz que Caixa, o mercenário, não morderia, mas Ulrich, o senhor da casa Portman, teria que ser um tolo para não aceitar, e que ele já preparou uma oferta que ele provavelmente não pode recusar. O trem segue para a estação. 3 homens silenciosos viajam no trem. O trem finalmente para. Os 3 visitantes descem. Ulrich e Aldil cumprimentam os convidados e se apresentam como o senhor da casa Portman,
e dizem que já prepararam carruagens para levá-los à sua propriedade. O homem gordo se assusta, e com um olhar apavorado, ele pergunta se o Sr. Polo estava bem. Elric se vira e se pergunta por que ele continua encontrando tantas dessas pessoas, e que se sua identidade for exposta, Vivian estará em sério perigo. Os outros senhores tentam acalmar Polo. Elric pede desculpas pela apresentação atrasada, e diz que seu nome é Elric Portman, senhor da casa Portman, Elric Portman, senhor de Vivian. Polo apavorado agradece a si mesmo, se perguntando se ele não é caixa. Elric diz que o Sr. Polo parece pálido. Polo confirma sua própria pergunta, dizendo que não é caixa, já que não há como aquele fracasso na frente dele ser ele. Que 5 anos atrás, o caixa que ele viu, foi uma bofetada ecoando pelo salão. Caixa envia o Sr. Polo ao chão. Todos os convidados observam o que está acontecendo. Eles mostram expressões assustadas e confusas. Polo pergunta o que ele acha que está fazendo, cometendo tamanha insolência contra ele. Caixa faz a mesma pergunta. Quem ele pensa que é para insultá-lo e a sua família? Polo diz que nunca viu alguém como ele entre famílias proeminentes. Caixa joga sua luva no rosto de Polo, e diz que não há necessidade de mais diálogo. Ele chama Polo para resolver este insulto à sua honra com um duelo. Polo aceita o duelo, e diz que vai esculpir uma lição de etiqueta bem fundo naquele rosto bonito, e pede aos guardas que tragam 2 espadas. Graham aparece em sua cadeira de rodas, ordenando que os dois parem. Caixa vira o rosto para Graham. Ele pede perdão ao Sr. Polo se seu companheiro causou alguma ofensa, pedindo que ele seja perdoado com sua generosidade nobre. Ele vira o rosto com desprezo e diz que é tarde demais para isso, e que mesmo que ele seja companheiro de Graham, isso é claramente Graham corta Polo, perguntando o que Caixa pensa que está fazendo, e que ele deveria se desculpar com Polo imediatamente. Seus pensamentos dizem o nome Caixa. A lâmina fantasma não deveria nem ser mencionada no campo de batalha, e diz que o Caixa que ele viu naquela época era exatamente assim. Ele se pergunta se ele simplesmente exagerou, e diz que está tudo bem agora. Elric suspira de alívio e diz a eles para se apressarem. Polo diz que Caixa ainda o assombra até hoje. Elric olha para trás nervosamente, na carruagem em direção aos aposentos Portman. Elric diz que está chegando à propriedade em breve, e que eles deveriam se preparar para desembarcar. Teria e as empregadas esperam em frente à sua propriedade, dando boas-vindas aos convidados de Vivian. Ela se apresenta, dizendo que é uma honra receber a delegação das potências ocidentais, e diz que eles devem estar exaustos da longa jornada, convidando-os a descansar primeiro. Teria chama Honda, e pede que ela os leve aos seus quartos, e Honda obedece à sua ordem. Noite na residência Portman, batendo na porta do Sr. Polo. Polo se pergunta se é serviço de quarto a esta hora da noite. Ele se levanta e vai em direção à porta, reclamando. Ele a abre, dizendo que não precisa de serviço de quarto e que não deve ser perturbado. Elric diz que não é serviço de quarto, mas ele acha que vai ter que perturbá-lo por um momento mesmo assim. O Sr. Polo cai no chão, e apavorado diz que olhando nos olhos dele era realmente o verdadeiro Caixa. Que olhando nos olhos dele, eu sabia que você realmente era Caixa lâmina fantasma. Elric impede diz que já que as coisas chegaram a esse ponto, ele não vai negar que essa é sua verdadeira identidade. O Sr. Polo apavorado no chão, pergunta o que ele quer dele, e que ele já pediu desculpas pelo que aconteceu naquele dia. Elric pergunta se foi o dia em que o Sr. Polo insultou em sua família, enquanto se senta, e diz que não se lembra de ter aceitado aquele pedido de desculpas. Ele pergunta se ele vai ficar no chão, ou se prefere sentar e conversar sobre negócios. O Sr. Polo, ainda apavorado, pergunta que negócio seria esse. Elric pergunta se ele não veio aqui para negociar o trigo de Vivian. O Sr. Polo se senta em frente a Elric, ainda olhando para Elric com desconfiança. Elric diz que se encontrou com o Sr. Vigri antes de vir aqui. Polo pergunta o que ele disse. Elric diz que ele fez uma oferta. O Sr. Polo pede confirmação. Ele realmente ofereceu comprar todo o trigo de Vivian? Elric diz que é exatamente isso, que o trigo seria distribuído por todo o oeste pelo reino de Armin, e que eles pagariam a taxa de distribuição à família Portman, e que haveria apenas uma condição, vender todo o suprimento exclusivamente para o reino de Armin. Ele confia que Elric tomará uma decisão sábia como chefe da família. Vigli mostra um sorriso malicioso para Elric. O Sr. Polo bate na mesa, gritando, maldito Armin, não é à toa que ficaram tão quietos, conspirando pelas costas. Que Vigli é uma cobra, e ele vai. Elric pergunta se ele não gostaria de fazer um negócio com ele em vez disso. O Sr. Polo pergunta por quê. Elric diz que teria que ser um negócio que correspondesse ao preço que Armin ofereceu. O Sr. Polo diz que embora seja um oficial de suprimentos do Império, ele não pode decidir um preço sozinho. Elric diz que se ele aceitar as desculpas em troca, significaria que não há rancor remanescente entre os dois. O Sr. Polo fica em silêncio, nervoso, e faz uma proposta, perguntando se eles poderiam chegar a 60% do preço proposto por Armin. Elric diz que é bastante problemático baixar o preço assim, e já que ele sabe que ele é o senhor daquela casa, o Sr. Polo fica sério. Ele pergunta se 70% funcionar é melhor com o Império cobrindo todos os custos de envio e tarifas. Elric diz que vai aceitar 75% sob as mesmas condições que ele acabou de mencionar, e pergunta se o negócio está fechado. O Sr. Polo aceita apertando a mão de Elric. Elric diz que foi um prazer negociar com ele. O Sr. Polo diz que ele deve ser a primeira pessoa a negociar com sucesso contra o Império, e pergunta por que ele quis negociar com ele especificamente. Em sua mente, Elric queria dizer que foi porque ele era um alvo fácil.
Foi o que ele pensou, mas ele não pôde dizer em voz alta. Ele disse que não começaram nos melhores termos, mas agora estão familiarizados, e isso deve ser considerado uma chance de fazer as pazes. O Sr. Polo relaxa e começa a rir alto. Elric diz que gostaria de pedir uma coisa. O Sr. Polo diz que ele pode pedir o que quiser. Elric diz que se o único boato a se espalhar depois daquele dia for que Caixa foi visto em Vivien, o contrato entre os dois seria reescrito em sangue. E pergunta se isso ficou bem claro, lançando um olhar gelado. O Sr. Polo assustado concorda. No dia seguinte, nos aposentos Portman, todos estão reunidos no salão. Após discutir o negócio, Terry anuncia que a casa Portman assinará um acordo comercial com o exército imperial. Elric bate palmas levemente ao lado dela. O homem de cabelos escuros parabeniza o Sr. Polo, e o Sr. Polo agradece pela consideração. Google bate na mesa dizendo que isso é absurdo, e pergunta a Teria se ela ouviu algo que o chefe da casa acabou de dizer. Teria diz que está tudo de acordo com os desejos de Elric. Vugel diz a Teria se ela sabe o quão ridículo esse negócio é. Teria responde que ela é a esposa dele. Vugel fica confuso por um momento. Ela diz que é Teria Portman, esposa do mestre, sentado bem ao lado dela, e que é bastante rude para um enviado visitando sua propriedade continuar usando o título errado. Vugel, assustado com sua firmeza, pede desculpas. O Sr. Polo dá uma tosse jactanciosa enquanto Vugel o encara com raiva. Elric suspira de alívio e guarda sua faca. Na mesma tarde, do lado de fora da propriedade, Elric diz a eles para escoltarem o grupo em segurança até a estação. O Sr. Polo olha pela janela da carruagem para Elric, mostrando-lhe o acordo. Elric olha para ele um tanto sério. A carruagem parte em direção à estação de trem. Elric diz que está vendo ela sob uma nova luz, que ele não fazia ideia de que ela podia ser tão firme com suas palavras. Teria diz que ela apenas afirmou os fatos, e que pensando bem, ele também mostrou seu próprio lado afiado. Ele pergunta o que ela quer dizer. Ela diz que o Sr. Polo entregou os documentos do contrato, e os termos comerciais que ele anunciou diferiam do que estava escrito. Não foi um mau negócio para eles. Elric diz que o enviado de Arman foi muito rude e arrogante, e ele queria ferir um pouco seu ego. Teria diz que ele deu um golpe brilhante e pergunta se eles deveriam entrar em seus aposentos agora. Elric responde que seria ótimo. Na mesma tarde, na residência W, gritos ecoam atrás da porta. A porta se abre com Urai correndo para dentro. Desesperado, Urai pergunta por que ele rejeitou a oferta. Ele diz que ofereceu comprar todo o trigo de Vivien com um preço premium, que ele até ofereceu dividir as margens de distribuição, e ele se pergunta por que ele rejeitou. O que exatamente deixou aquele homem, Elric, tão descontente a ponto de rejeitar a oferta? Fazendo birra na sacada, agitando os braços, ele tropeça e começa a cair da sacada. A mão de Agnes o agarra, impedindo-o de cair. Agnes o puxa de volta, segurando-o em seus braços. Os dois caem no chão com Urai e os braços de Agnes. Irritada, ela diz a ele que ele precisa se acalmar. Urai, com a cabeça entre os seios de Agnes, pede desculpas. Algum tempo se passa após o incidente. Agnes pergunta se ele conseguiu esfriar a cabeça. O presidente diz que sim, agradecendo a Agnes, e diz que o Sr. Portman, lembrando seus dias como Cashel, não assinaria um acordo com o Império, que ele desafiou as expectativas do presidente, e ele se pergunta o que diabos ele está planejando. Agnes diz que a melhor maneira de descobrir as verdadeiras motivações de alguém é perguntar diretamente. O presidente fica em silêncio por alguns segundos. Eu suponho que realmente não há outra maneira de perguntar, exceto face a face. Abrindo a gaveta, ele diz, nesse caso, dentro da gaveta, uma pistola dourada totalmente carregada. O presidente diz que vai precisar de uma alavancagem adequada para fazê-lo falar. Na casa de Elvers Graham, Elvers dá as boas-vindas ao Sr. Polo, dizendo que faz um tempo que ele ouviu que ele estava voltando de viver. O Sr. Polo diz a Elvers para dar uma olhada naquele papel primeiro. Elvers se pergunta o que pode ser. O Sr. Polo diz que é uma carta do Sr. Elric para ele. Elvers se pergunta quem pode ser. Ele abre a carta e começa a ler lentamente. Elvers solta uma leve risada, e o Sr. Polo não entende. Ele começa a rir alto depois de terminar a carta, e diz que quando Polo mencionou Elric Portman, ele perguntou quem poderia ser, e que Polo deve ter ficado bastante chocado ao se deparar com Cashel. O Sr. Polo diz que chocado não começa a descrever, já que ele quase desmaiou. Elvers agradece a Polo por entregá-lo pessoalmente. O Sr. Polo diz que seu negócio aqui está feito, e não há necessidade de acompanhá-lo até a porta. Elvers diz a ele para ter uma viagem segura de volta, e em seus pensamentos, diz que se perguntava onde Cashel tinha ido depois de desaparecer, e que o vencedor deve estar se aproximando de viver agora. Nos campos de viver, um tiro ecoa. Derek sorrindo diz que conseguiu abater sua presa. Os outros com ele dizem que foi um ótimo tiro. Eles estão impressionados com o tamanho do alce, e dizem que finalmente vão parar de ser caçadores aprendizes. Eles dizem que carregá-lo de volta seria muito difícil, e se perguntam se deveriam trazer os cavalos. Derek sente a presença de algo. Um dos garotos diz a ele para não se distrair, e para trazer os cavalos logo. E o outro pergunta se ele não pode ouvi-los. Derek sinaliza para os dois ficarem em silêncio, e diz aos dois para se afastarem da presa. Ele se pergunta o que de repente deu nele. Derek pergunta se eles não sentem aquele frio, e diz que acha que há uma besta mágica por perto. Os outros dizem a ele para parar de brincar. O outro diz que é inverno congelante, e diz a ele para ir buscar os cavalos logo. Derek levanta sua arma entre os dois.
Eles dizem a Derek para se acalmar. Derek, com uma expressão séria, diz a eles para saírem do caminho, que há algo atrás deles. Um lobo aparece atrás dos dois enquanto eles recuam, e a besta olha para os três, rosnando, seus olhos brilhando. Na residência Portman, Tyria fica chocada que algo assim tenha acontecido. Os três explicam que correram para salvar suas vidas em pânico total. Ela diz que os três passaram por muito, e deveriam tomar um chá quente primeiro, e que ela vai discutir isso com Elric. Os três agradecem. Tyria diz a Rhonda para servir a ele chá quente e uma refeição. Na biblioteca dos aposentos Portman, Tyria e Aldil estão olhando a enciclopédia de monstros. Aldil diz que, com base no testemunho dos caçadores e na descrição da enciclopédia, é muito provável que seja um lobo lâmina. Tyria pergunta se ele quer dizer que é uma besta mágica. Aldil diz que não deveria ser possível, mas as circunstâncias apontam para isso. Lobos lâmina desapareceram completamente depois que seu alfa foi morto. Tyria pergunta se aquele alfa foi o que deixou a cicatriz no pescoço de Elric. Aldil confirma com Tyria, e que foi incrivelmente perigoso naquela época. A expressão de Tyria se torna Tyria enquanto ela olha para baixo ligeiramente, e diz que independentemente de ser uma besta mágica ou não, ela não permitirá que nenhum de seu povo enfrente o mesmo perigo, para organizar um esquadrão de supressão. Aldil diz que vai fazer isso imediatamente com os melhores caçadores de elite. Tyria diz a Aldil mais uma coisa. Manter isso em segredo de Elric. Aldil diz que vai manter essa ordem em mente. Em frente aos aposentos Portman, uma carruagem espera por Elric. Elric se despede de Tyria, dizendo que volta em breve, e Tyria deseja a ele uma boa viagem. A carruagem sai dos aposentos em direção ao feudo. Aldil, eles não deveriam pelo menos ter avisado o jovem mestre para que ele não se sentisse magoado se descobrisse depois? Tyria diz que, conhecendo sua personalidade, ele quereria lidar com tudo sozinho. Em seus pensamentos, ela volta bastante no tempo. Tyria é puxada para trás, chorando, chamando o nome de Elric, enquanto Elric fica na frente daquela besta mágica enfurecida, segurando um cajado de madeira. Ela diz ao Dio que não pode deixá-lo se arriscar assim novamente, e ela pergunta se tudo o que ela solicitou está pronto. Aldil diz que está tudo pronto, que contrataram os caçadores de elite do feudo. Tyria, andando para frente, diz que vão terminar isso antes de Elric voltar. Aldil diz a ela para esperar o momento certo, e pergunta se ela planeja acompanhar o esquadrão. Ela diz que aquelas pessoas estão indo para o perigo sob seu comando, e que é seu dever ir com elas. Aldil diz que tudo bem, mas se a besta mágica realmente aparecer, ela deve recuar imediatamente. No centro de Viver, as pessoas andam pelas ruas da cidade. Dentro de um hospital na cidade, um velho diz que a recuperação de Elric é fantástica, e que ele está quase completamente curado, e pergunta se ele ainda precisa usar aquela bengala. O velho diz que seria bom, já que é melhor prevenir do que lamentar, e pergunta sobre a cicatriz no pescoço se causou algum problema persistente. Elric diz que o médico que o tratou foi um verdadeiro milagreiro. O velho diz que ele passou por momentos difíceis naquela época também, já que Elric era muito jovem, que feridas de uma mordida de lobo lâmina causavam queimaduras graves de congelamento, tornando-as difíceis de tratar. Sem mencionar como seu pai, o Sr. Oban, implorou e suplicou para que ele salvasse seu filho. Elric pergunta se ele realmente fez isso por ele, e o homem diz que foi uma cena e tanto, que ele nunca o viu tão pálido e apavorado. Elric, pensando em seu pai, diz que não consegue nem imaginar isso. Concluindo a conversa, o homem diz a ele para evitar se esforçar demais nos próximos dias. Elric sai de sua consulta. Alguém pergunta se seu exame correu bem, e Elric olha para trás por um momento. Elric pergunta se é um Vetten. Vetten, sorrindo, diz que ele realmente voltou para Viven, chamando de capitão. O amigo de infância de Elric, Vetten. Elric caminha em direção a ele e abraça Vetten, dizendo que faz uma eternidade. Vetten diz que veio correndo assim que recebeu a carta de seu capitão. Elric diz que ouviu as notícias de que ele se juntou aos Cavaleiros Reais. Vetten, animado, diz que claro, e mostra a espada concedida diretamente pela corte real. Ele diz que em vez de ficar parado aí, seria melhor pegar uma bebida e colocar a conversa em dia. Elric diz a ele para liderar o caminho para algum lugar bom, e que as bebidas são por sua conta. Alguém do feudo corre, chamando por Vetten, dizendo que há uma carta urgente para ele. Vetten pergunta o que ele está fazendo ali, já que hoje é seu dia de folga. O homem, muito nervoso, diz que é um pedido de socorro da propriedade Portman. Vetten fica chocado com o pedido de socorro de uma casa tão poderosa. Elric pergunta o que o homem quer dizer com isso, e o homem explica que a senhora Tyria da casa Portman, de acordo com os relatos, foi atacada por uma besta mágica. O rosto de Elric congela por um momento, cheio de preocupação. Na floresta, longe de sua casa, neve caindo. Várias bestas mágicas carregam contra os soldados. Um soldado atira e acerta uma das bestas na cabeça. Outro soldado corre, dizendo a todos para mirar com precisão e atirar nas bestas. O soldado de cabelos brancos diz que os dois vão proteger a senhora Tyria. Mari guia Tyria em direção a uma cabana próxima e aponta para a cabana, dizendo a ambas para irem para lá. Mari diz a ela para entrar o mais rápido possível e se abrigar. Do lado de fora da cabana, os guardas acendem pedras brilhantes e dizem que a mana emitida pelas pedras deve atrair a atenção dos lobos, afastando-os da cabana. Os lobos circulam a cabana, caindo na isca. Mari e Tyria ficam dentro da cabana, tremendo de frio. Tyria pede desculpas por colocar Mari em tanto perigo.
Mari diz que foi sua própria escolha vir, e não há necessidade de se preocupar, que ela deve aguentar mais um pouco, já que enviaram um pedido de socorro e uma equipe de resgate deve chegar em breve. Tyria diz que está feliz que foi mantido em segredo de seu marido e se sente aliviada por não tê-lo colocado em perigo. Mari com lágrimas nos olhos olha para ela. Os dois homens estavam cavalgando em direção a eles. Elric se pergunta por que sua esposa se jogou em tanto perigo sozinha, e se ele era tão pouco confiável para ela. Vozes baixas chamam Elric, e o amigo de Elric grita seu nome. Ele diz que ele precisa se acalmar agora, e não importa o que aconteça, ele vai tirá-la de lá em segurança. Elric agradece ao amigo pela ajuda. Um flashback do amigo de Elric puxando Tyria para longe, enquanto Elric sozinho enfrenta uma besta mágica. O amigo pede desculpas e diz que vai reunir pessoas o mais rápido que puder, e em sua mente diz que nunca vai deixá-lo lutar sozinho novamente. Um soldado aparece, levantando o braço, dizendo que é por aqui. Elric salta e corre em direção ao soldado, e pergunta ao soldado onde está sua esposa. Assustado, o soldado diz que ela está se abrigando numa cabana próxima, e que seus companheiros ficaram cercados enquanto tentavam atrair as bestas para longe. Elric pede a ele que mostre o caminho e diz que vai resgatá-los. Seu amigo toca seu ombro e diz que ele não vai fazer isso, que ele será o único a trazer os caçadores de volta, e Elric deveria ir até sua esposa. Elric pergunta se ele vai ficar bem sozinho, já que aquelas coisas são lobos lâmina. Loviaton diz ao capitão para confiar nele, que ele não é o covarde que costumava ser. Elric diz que está tudo bem então, já que ele é um verdadeiro cavaleiro agora. Loviaton diz ao soldado para mostrar a ele onde seus companheiros estão. O soldado começa a correr nessa direção. Elric diz que precisa encontrar a senhora agora. Através de um forte vento nevado, ele continua andando em direção à cabana. Ele reclama que a nevasca começou do nada e espera que sua esposa esteja segura. Ele percebe algo ao longe, e vê a cabana onde eles estão. Ele rapidamente abre a porta, entrando na cabana. Elric, desesperado, chama o nome de sua esposa. Tyria o vê parado diante dela, coberto de neve, e ela pergunta por que ele está ali. Ele caminha em direção a ela com passos rápidos. Ele se ajoelha na frente dela e abraça sua esposa, enquanto Mari observa tudo das laterais. Tyria pergunta o que o trouxe ali, e Elric segura seus ombros. Ele diz que deveria ser ele a perguntar isso. Por que ela fez algo tão perigoso sem consultá-lo? Ela olha para ele e diz que não é isso. Ela só. Elric abraça Tyria novamente, e diz que está tão feliz que ela está segura, e pede que ela prometa que nunca vai se jogar em perigo sozinha novamente. Ela se sente confortada, e promete que nunca mais fará isso. Mari, ainda observando, se sente feliz pelos dois. Um som na porta ecoa pela sala, e Mari chama a atenção deles e diz que os caçadores voltaram. Eric, sorrindo, diz que resolveram isso rapidamente e os parabeniza. Ele olha mais de perto, e pergunta onde estava Elite. Os soldados explicam que ele ficou para enfrentar a matilha de bestas mágicas, para que eles pudessem escapar, e que ele ordenou que corressem, então não tiveram escolha. Elric chama Levetin de idiota, batendo com o punho na própria testa, e ordena aos soldados que levem sua esposa e Mari de volta montanha abaixo, dizendo que ele mesmo trará Levetin de volta. Os soldados simplesmente obedecem ao que ele diz. Tyria agarra seu braço, e Elric olha para trás. Tyria diz que está apavorada com a possibilidade de ele se machucar, e pede que ele prometa que voltará em segurança. Ele diz que agradece a sua esposa pela preocupação, mas precisa que ela confie nele agora, e promete que vai voltar em segurança com Levetin. Tyria, com lágrimas nos olhos, diz que se ele quebrar essa promessa, ela não vai perdoá-lo desta vez. Elric diz que vai manter isso em mente. A besta avança pela neve. Ela salta em direção a Levetin, que já está com a espada preparada. Levetin desfere um golpe, partindo o lobo ao meio. Sem fôlego, ele olha para frente e vê inúmeras bestas mágicas. Ele diz que não pensou que haveria tantas. As bestas se aproximam cada vez mais de Levetin. Ele diz que deve ter perdido muito sangue, já que está começando a se sentir tonto. Levetin solta um grito, dizendo que é assim que um cavaleiro real dá seu último suspiro em sua terra natal, que os lobos não deveriam apenas ficar parados. Venham até mim, já que não tenho forças para balançar minha espada. Os lobos começam a rosnar e avançam em direção a Levetin. As mandíbulas do lobo se fecham muito perto da cabeça de Levetin. Outro tiro ecoa acima de seu ombro, perfurando a cabeça do lobo. Levetin se pergunta se os soldados voltaram para ajudar e olha para trás. Elric, rifle na mão, diz que ele parece um desastre para um cavaleiro real. Levetin percebe que é seu capitão, Elric. Elric diz que é a primeira vez que dispara uma arma, e o poder de fogo é bom, mas não é seu estilo. Levetin pergunta onde está sua esposa e por que ele veio aqui. Elric diz que ela está segura, e que ele tem um pedido difícil a fazer, e pede a espada de cavaleiro de Levetin, só por um momento. Levetin diz que esse é um pedido de seu capitão, ele emprestaria até sua vida, e menciona o quão pesada uma lâmina de verdade pode ser, diferente de uma espada de madeira. Elric se vira manejando a espada com facilidade, deixando Levetin confuso, e diz que já que Levetin está curioso sobre o que ele fez durante esses 10 anos, ele vai mostrar, só diz para ele assistir. Todos os lobos começam a rosnar em direção a Elric. Elric conjura uma luz de mana em sua mão para atrair os lobos. Os lobos ficam mais agressivos por causa da ação de Elric, e todos começam a avançar em direção a ele enquanto ele se prepara para atacar. Num único impulso, Elric corta o primeiro lobo com facilidade, e continua avançando sobre os outros lobos, cortando-os um por um. Levetin diz que seja o que for que aconteceu durante esses 10 anos em que seu capitão esteve fora, não é definitivamente o pequeno capitão que ele conhecia.
Elric, sem esforço, continua cortando cada vez mais bestas que avançam sobre ele. A matilha de lobos avança contra Elric de uma vez. Ele lança um olhar sério para as bestas. Lançando um golpe rápido como um relâmpago no ar, ele empunha sua espada cortando tudo ao seu redor. Levet não entende nada sobre o que acabou de acontecer bem na sua frente. Elric pergunta o que ele achou. Ele se vira e pergunta se isso satisfez sua curiosidade, e Levetin diz que, honestamente, isso só o deixou mais confuso. Dentro da cabana onde todos estavam, Elric agradece a Levetin por sua ajuda. Levetin diz que não fez nada, e que foi Elric quem fez todo o trabalho. Elric diz que se estivesse sozinho, não teria conseguido lidar com aquela situação, e pede mais um favor. Levetin diz que já deve a seu capitão sua vida 2 vezes, e ele só precisa dar a ordem. Elric pergunta se ele aceitaria todo o crédito por caçar as bestas mágicas, já que ele não quer atrair atenção. Levetin fica confuso, e pergunta por que ele quer que ele roube o crédito de seu capitão. Ele explica que há circunstâncias que ele não pode explicar, e pergunta se ele poderia ajudar com esse favor. Levetin ainda hesita em aceitar a oferta, mas concorda. No centro de Levetin, eles celebram o herói de Vivien, o Cavaleiro Real Levetin. Um homem diz que ele trabalhou duro, enfrentando todas aquelas bestas mágicas sozinho. Ainda um pouco emocionado, ele olha para a multidão e vê Elric pedindo segredo. Levetin mente, dizendo que levantou sua espada pela paz de Vivien, que estava em perigo. O homem diz que um cavaleiro como ele é uma grande fonte de orgulho para o reino de Ferdinand, e que todos deveriam elogiar o cavaleiro Levetin, o salvador de Vivien. Ele grita alto. Cavaleiro Levetin, o herói de Vivien. Elric se pergunta se deveria voltar agora. Em frente aos aposentos Portman, sua esposa estava esperando. A carruagem se aproxima dos aposentos e começa a diminuir a velocidade. Elric sai da carruagem. Tyria, sorrindo, diz que ele finalmente voltou, e que ela estava preocupada com quanto tempo demorou. Elric pede desculpas por se atrasar um pouco, já que teve que agradecer e se despedir do amigo. Ela pergunta como está a perna dele, e se ele ainda precisa da bengala. Eric move a perna, dizendo que o médico disse a ele para evitar esforço excessivo por um tempo, mas como ela pode ver, ele está perfeitamente bem. Elric, olhando para sua esposa, diz a ela para nunca se colocar numa situação perigosa sozinha novamente. E Tyria, nervosa, diz que vai manter isso em mente. Ele diz a ela que deveriam entrar porque está frio. Tyria concorda, andando com ele em direção à porta. Eric abre a porta para sua esposa e diz a ela para entrar. Honda diz que parece que a primavera está chegando entre os dois. Mari diz que só de olhar a atmosfera, parece verão. Tyria atravessa a porta, entrando em seus aposentos, mas de repente ela desmaia no chão. Elric a pega em seus braços, chamando, implorando para que ela acorde. Tyria já estava sendo levada às pressas numa carruagem médica. O médico diz que a condição da senhora é pior do que ele pensava. Infelizmente, ela pode estar enfrentando um ponto crítico de virada. O rosto de Elric mostra que ele está abalado, e diz que seu médico tinha a mesma expressão no rosto. Elric agarra o médico pelos ombros. Ele diz ao médico para fazer tudo o que puder, já que ela é preciosa para ele. O médico diz seu próprio nome e promete fazer tudo ao seu alcance. A carruagem segue em direção à cidade. Eric, profundamente preocupado com ela, acaba caindo para trás. Mari e Honda correm para ajudá-lo. Mari mostra o quão profundamente preocupado está por ele. Honda pede que ele fique calmo naquele momento, mas ele mantém aquela expressão abalada. Algum tempo se passa depois que Tyria é levada ao médico. Elric senta em frente à sua comida, sem apetite. Ele ouve uma voz e olha para frente. É uma memória de Tyria perguntando se a comida não agradou seu paladar, parecendo alegre, sorrindo para ele. Elric responde à memória, dizendo que eles não conversaram muito ultimamente, e pergunta se ele poderia conversar um pouco mais com ela. Ele se levanta da mesa. Honda percebe que o jovem mestre nem tocou na comida. Ela vai atrás do jovem mestre chamando-o, enquanto Mari recolhe o prato intocado. Mari, com um olhar preocupado, diz que ele geralmente devora tudo que é feito para ele. Honda o encontra e o confronta, perguntando por que ele não está comendo direito. Com um olhar cansado, o jovem mestre responde que não tem apetite. Honda, com uma expressão preocupada, menciona o jardim que sua esposa costumava visitar frequentemente, e pergunta se ele gostaria de visitá-lo. Num jardim cheio de belas flores azuis, o jovem pergunta se este é o jardim de sua esposa. Honda responde que ela o cuidava com grande carinho, mesmo antes de ele voltar. Flores que florescem mesmo no inverno. Quando a devoção de alguém e o poder mágico se combinam, tudo é possível. O jovem mestre diz que a engenharia mágica foi bem aplicada. Honda pergunta se ele era muito interessado em plantas quando era jovem. Ele responde que agora são apenas memórias vagas. O que está em sua mente agora não é o cheiro de flores, mas o fedor de batalha e corpos dilacerados. Honda interrompe seus pensamentos, dizendo que a esposa do jovem mestre parecia ter tantas boas memórias de plantas que ela ouviu que ela queria se tornar uma grande médica de combate quando era jovem. O jovem mestre, em sua mente, se pergunta se uma jovem de uma família nobre realmente queria se tornar uma médica de combate. Uma memória passa por sua mente de um ele mais jovem, entregando um saco de coisas para a tearia. Honda pergunta se o jovem mestre está bem. Ele responde que está bem, apenas se lembrou de algo que havia esquecido. Honda diz que está frio lá fora e o convida para entrar. O jovem mestre diz que é uma boa ideia e vai com ela. Nos aposentos Portman, ao anoitecer, Aldil pergunta o que traz o jovem mestre ali. O jovem mestre pergunta por que ele está no escritório de sua esposa. Aldil responde que, como ele pode ver, há todos esses documentos para revisar.
O jovem mestre pergunta se ele também faz esse tipo de trabalho. Aldil diz que serviu sob o antigo chefe da casa por metade de sua vida. O jovem mestre conclui que ele deve ter ajudado a jovem senhora o tempo todo, apontando para os documentos. Ele reclama da carga de trabalho pesada, dizendo que não é à toa que ela ficou doente. Aldil diz que estava apenas seguindo as ordens de sua esposa. O jovem mestre fica em silêncio por alguns segundos e pergunta se há algo com que ele possa ajudar. Aldil diz que não e que ele só gostaria de se concentrar em seu trabalho no momento. O jovem mestre se vira para sair e diz que vai pedir a Rhonda para trazer um pouco de chá, e Aldil agradece pela gentileza. Algum tempo se passa e Mari vai entregar chá ao jovem mestre. Mari bate em sua porta e o jovem mestre diz a ela para entrar. Ela entra num silêncio absoluto, vendo o rosto do jovem mestre parecendo muito desgastado. Mari se aproxima do jovem mestre com um bule de chá. Ela despeja o chá lentamente em sua xícara e diz que trouxe o chá de rosa que sua esposa costumava apreciar, pedindo que ele experimentasse. O jovem mestre, com um olhar sem vida para o chá, diz que entende. Mari diz ao jovem mestre para se animar, que sua esposa vai ficar bem. O jovem mestre olha para ela e muda sua expressão, dizendo que sente muito por fazê-la se preocupar. Ela diz que não, que ela só achou que ele parecia tão triste. Mari diz que vai se retirar enquanto fecha rapidamente a porta do quarto do jovem mestre. O jovem mestre fala consigo mesmo, pedindo à sua esposa que melhore o mais rápido possível. No hospital da cidade, naquela mesma noite, a enfermeira preocupada verifica a condição de Teria. Teria, em seus pensamentos, diz que não pode ficar assim. Caso contrário, o jovem mestre vai se preocupar demais. A enfermeira pergunta se Teria está bem. Teria de repente desmaia e a enfermeira, profundamente preocupada, chama seu nome repetidamente, mas não obtém resposta. Algum tempo se passa e uma carruagem se aproxima dos aposentos Portman. Teria desce da carruagem lentamente e diz que finalmente voltou, esperando que nada tenha acontecido enquanto estava fora. Mari, sorrindo, corre em direção a Teria e abraça a senhora, dizendo que todos estavam preocupados com ela. Teria diz que está tudo bem agora. Rhonda diz que está feliz em ver que a senhora recuperou sua saúde e diz a ela para entrar na casa. Teria agradece a Rhonda, e em seus pensamentos se pergunta como seu marido tem estado. Os portões da casa de repente se abrem, e o grito do jovem mestre, perguntando se sua esposa voltou, ecoa pelo lugar. Os dois trocam olhares por alguns segundos. O jovem mestre congela por um momento, vendo-a parada bem na sua frente. Então ele grita, chamando-a. O jovem mestre começa a correr em direção a ela, desesperado, enquanto Teria parece confusa. Eurica abraça apertado, sem soltá-la e pede desculpas, lágrimas escorrendo de seus olhos, pedindo que ela fique assim por mais um momento. Naquela noite, nos aposentos Portman, Teria anda de um lado para o outro completamente apaixonada pelo jovem mestre. Ela se joga na cama, abraçando o travesseiro enquanto pensa nele, pensando no abraço que ele deu nela mais cedo. Ela diz que ele a abraçou tão apertado que ela achou que seu coração ia explodir ali mesmo. Mari bate na porta, dizendo que trouxe chá. Teria fica nervosa por um momento, então percebe que é Mari dentro de seu quarto. Ela convida Mari para um bate-papo, e Mari aceita o convite. Depois de algumas histórias, ela pergunta se ela e o jovem mestre se conheciam quando crianças. Teria diz que sim, embora o jovem mestre não se lembre devido a certas circunstâncias. Mari pergunta como foi o primeiro encontro deles. Ela diz que ele foi corajoso e muito direto, já que pediu Teria em casamento na primeira vez que se conheceram. Mari fica atordoada e pergunta se o mestre realmente fez isso, dizendo que ele certamente era ousado. Teria diz que ele foi embora antes de ouvir sua resposta. Eles se encontraram novamente naquele outono, aqui, na propriedade Portman. Aquele dia foi quando o pai de Teria e o antigo mestre estavam se encontrando. Teria estava sendo punida com uma vara enquanto segurava as lágrimas. Ela estava recebendo a punição de sua própria mãe. A empregada diz que esta propriedade Portman, se alguém da casa mora aqui. Suas palavras são interrompidas pela mãe de Teria dizendo a ela para calar a boca. A mãe de Teria chama seu nome e diz que vai repetir. Que seu casamento é uma questão que determina o destino da família viver, e que a família Nimrod não seria de forma alguma uma má escolha para sua vida. Ela pergunta se sua filha entendeu, e que se ela vir mais uma reclamação, ela ficará 2 dias sem comer. A velha senhora sai da biblioteca. A empregada se aproxima de Teria e diz que ela deve estar com muita dor e para esperar um pouco. A empregada sai para pegar remédio para a pobre jovem. Teria fica sozinha ali por alguns segundos, então começa a chorar, se perguntando por que ela tem que se casar com um homem que nunca conheceu. Um livro cai no chão assustando-a. Teria vê Euric num silêncio estranho se segue. Euric acena para ela. Ela enxuga as lágrimas do rosto e se aproxima dele, perguntando o que ele está fazendo ali. Ele diz que é o filho daquela família, e mais importante, que ela pode realmente falar. Euric muda de assunto, perguntando com quem ela vai se casar. Teria responde, não é porque ela quer, que ela está sendo forçada a fazer isso. Euric pergunta se ele deveria ajudá-la, e ela olha para ele com surpresa e curiosidade. Ele diz a ela para segui-lo, e que se ela não quiser, ele vai garantir que ela não precise passar por aquele casamento. Teria fica encantada. De volta ao presente, Mari pergunta se o mestre realmente tinha esse lado dele quando era pequeno. Teria pergunta se ela sabe onde ele a levou. Mari pergunta, onde? De volta à memória. Bart e Vetten ficam atordoados e chamam Teria de bonita. Euric, todo animado, diz que não estava mentindo, apontando a mão para Teria. Os dois o provocam, dizendo que ele é o garoto que pediu em casamento e foi rejeitado.
Eric zangado pergunta quem rejeitou ele, já que ele nunca recebeu uma resposta. Ele diz que sua irmã disse a ele que ele foi realmente rejeitado. Elric fica muito irritado, chamando os dois de idiotas, enquanto Teria ri atrás dele. Mas Eric muda de assunto, dizendo que aquele momento fazia parte de um plano maior. Recrutar uma médica tão bonita para seu clã. Ele pergunta aos dois se eles já viram uma médica tão bonita. Balancando a cabeça, eles ambos dizem que nunca viram uma. Elric diz que está bem então. Agora que recrutaram sua médica, eles vão executar o reconhecimento diário. Os dois se viram, animados, gritando: "Execute!" Sim. Elric e Teria ficam para trás. Ele diz que de acordo com o código militar de Furden, os soldados permanecem no exército até serem dispensados, e que já que ela é agora médica da unidade, ela não precisa ser forçada a se casar. Então ele diz que quer dizer que se ele se tornar um verdadeiro cavaleiro, talvez ela possa ouvir uma resposta ao seu pedido. Mari, toda animada, pergunta se Teria nunca pretendeu desistir do jovem mestre, nenhuma vez. Teria concorda com ela, e que ela não pôde dar a ele uma resposta adequada porque os amigos do capitão voltaram, mas depois disso, eles passaram o dia inteiro juntos vagando por montanhas e campos. Elric diz a seus amigos para pegarem aquele pequeno esquilo de mana que estava atacando sua vila, e os três correm em direção ao esquilo enquanto ele foge. Naquela época, graças ao capitão, ela aprendeu que um dia poderia ser tão agradável. Teria ri contando a história. Elric, o novo médico, pergunta se ela vê o edifício à frente e diz que é o esconderijo do clã. Ela olha atentamente para o edifício e diz que nunca viu nada igual. Elric pergunta se ela acha que é legal e que ele vai construir um campo de treinamento lá quando se tornar um verdadeiro cavaleiro. Bart e Vetten se dirigem direto para dentro da residência. Elric entrega a Teria um saco de sementes e ela fica surpresa por um momento. Mari pergunta se as coisas dentro daquele saquinho elas plantou. Teria responde que sim, que as flores plantadas no jardim são as que o capitão deu a ela de presente naquele dia. Mari, extasiada, pergunta se é verdade se o jovem mestre foi realmente tão romântico. Há uma batida na porta do quarto de Teria. A voz do lado de fora diz que é Honda. A governanta perguntando se Mari está aí. Mari cobre a boca e diz que deve ter ficado tempo demais. Honda entra no quarto e dá uma bronca em Mari. Ela pede desculpas por demorar tanto, mas é interrompida por Teria, dizendo que é culpa dela ter mantido Mari conversando tanto. Honda acaba dando uma bronca em Teria, dizendo que o médico disse que ela precisava de repouso constante e diz a ela para dormir. Teria apenas concorda e se deita na cama. Honda deseja boa noite à jovem, dizendo sua despedida. Teria também diz boa noite a Honda. Naquela noite nos aposentos Portman, Teria estava dormindo. Ela começa a sonhar com um antigo edifício. Enquanto os quatro estavam deitados no chão, Teria observava Elric enquanto ele dormia. Ela acaricia suavemente a cabeça dele e agradece pelo dia e diz que tomou sua decisão. Elric Portman, eu serei sua esposa. Ela diz isso enquanto beija a bochecha de Elric. No dia seguinte, no quarto de Teria, ela acorda com um sorriso no rosto. Ela ouve uma batida na porta e vai atender, e quando a abre, ela se depara com Elric, que diz bom dia a ela e pergunta se tudo bem se tomarem chá da manhã juntos. Teria diz que adoraria, mas que precisa se trocar rapidamente e pergunta se ele pode esperar um momento. Elric sorrindo diz a ela para se vestir primeiro, e que ele vai esperá-la. Teria diz que quer dizer algo antes de se trocar, e Elric pede que ela diga o que quer. Com uma doce expressão, ela pergunta se a partir de agora ele se importaria em chamá-la de esposa. Nervoso, ele põe a mão na cabeça, dizendo que vai na frente e espera por ela, minha esposa. Ela fica encantada, e diz que vai se trocar agora. Numa das salas, os dois tomam um chá. Elric pergunta se sua esposa costuma ler o jornal. Ela responde que sim, já que a maior parte da renda da família Portman vem da exportação de grãos para o exterior, e que ela precisa se manter atualizada com a situação global. Teria começa a ler o jornal e diz que parece que Shibor se rendeu ao Império Ocidental. Elric se inclina para entender melhor. Ele pensa consigo mesmo dizendo que aquele era o país para o qual ele era mercenário, e agora está curioso sem motivo especial. Elric se inclina muito perto de Teria, pedindo para ler junto com ela. Em seus pensamentos, ele diz que pensou que eles resistiriam mais, mas acabaram desabando. Uma atmosfera quente preenche o ar. Elric se afasta, pedindo desculpas, dizendo que se aproximou demais sem perceber. Teria diz que está tudo bem já que eles são casados. Ele olha para os lábios de Teria, e fica extremamente vermelho. Teria olha para ele, percebendo o que está acontecendo. Ela dá um breve sorriso e estica levemente os lábios para Elric. Elric segura seu rosto, inclinando-se para um beijo. Mas Mari, toda animada, irrompe na sala anunciando que o convite para o banquete real chegou. Teria começa a ler o jornal, e Elric começa a beber chá direto do bule, fingindo que nada estava acontecendo. Mari parece confusa, vendo a situação. Nos aposentos Portman, Teria e Elric estão saindo da mansão. Elric diz que nunca pensou que viveria para ver o dia em que receberiam um convite para um banquete real. Teria diz que a família Portman herdou o título da família Viver, então agora eles são verdadeiros nobres. Elric diz que sabe disso, e sente muito por ela, e que por causa da ambição de seu pai, ele usou a família dela e a forçou a um casamento político. Teria diz que há algo que ela não lhe contou. Elric a olha curiosamente. Ela diz a ele que foi sua própria escolha, e que este não foi um casamento que ela não queria.
Elric pergunta se ela estava feliz em se casar com ele então. Teria, toda nervosa, diz que claro que ela. Ela se vira e sai correndo, dizendo a ele para se preparar para sair, que vai levar dias de carruagem para chegar ao palácio. Elric pergunta se ela planejava ir ao Palácio Real de carruagem, e ela pergunta como mais eles chegariam lá. Na estação de trem de Viver, os dois esperam o trem enquanto as pessoas passam ao fundo. Teria aponta para o trem, perguntando se aquela enorme massa de ferro realmente pode se mover. Elric pergunta se é a primeira vez que ela vê um trem. Como ela tem viajado para a capital até agora? Ela responde que sempre foi de carruagem. Elric diz que ela vai ficar maravilhada com o trem, e que uma viagem que leva dias de carruagem pode ser concluída em poucas horas. Ele a convida a embarcar, e Teria segura seu braço e diz, ok, dentro do trem indo para a capital. O condutor pergunta a Teria se ela está se sentindo mal. Elric diz que ela está bem, que é apenas a primeira vez de sua esposa andando de trem. O condutor entende a situação e continua seu trabalho. Elric, com sua esposa nos braços, diz a ela para não ter medo, já que ele está bem ao lado dela. Um motor a vapor do trem é ativado. Teria pula, assustada, e solta um grito. Ela diz a Elric que talvez devessem ter ido de carruagem, que o monstro de ferro está gritando. Ele diz que é apenas o som do vapor escapando, e que ela não deveria se preocupar. O trem parte da estação Viver em alta velocidade. Elric diz a ela para olhar para fora por um momento, e com Teria, ela se vira. Ela abre a janela e fica maravilhada. Ela vê o horizonte e abre um sorriso olhando para fora. Elric pergunta o que ela acha. Se é bem diferente da vista que se tem de uma carruagem, Teria olha para trás e concorda com ele. Elric é interrompido pelo condutor, perguntando se ele é o Sr. Portman, e dizendo que isto foi enviado do vagão de primeira classe. O condutor abre a pequena caixa, revelando uma bala gravada com o número 103. Elric percebe que esse é o mesmo tipo de bala que atingiu seu joelho, e que quem está atrás dele está a bordo deste trem. Ele pega a bala gravada e diz que acha que esse deve ser o compartimento em que ele está, que ele precisa terminar isso rápida e silenciosamente, sem envolver sua esposa. Elric se vira e diz a Teria para esperar um momento, enquanto ele se afasta. Teria não entende o que está acontecendo e diz que vai esperar por ele. Ele se vira com o rosto sério, andando pesadamente, punhos cerrados. Sala VIP 103. Elric olha para a porta da sala VIP por alguns momentos. Ele abre a porta e se depara com Urai. Urai está feliz que ele realmente veio e diz, faz muito tempo, Kesha. Ele se corrige, dizendo que deveria chamá-lo de Sr. Portman agora. Elric saca uma adaga, avançando em direção a Urai. Agnes puxa uma pistola, mirando nele. Elric rapidamente levanta o braço dela e coloca a faca em sua garganta. Agnes puxa outra pistola, mirando no estômago de Elric. Eles ficam congelados nessa posição por um momento, mas são interrompidos por Urai, que pede aos dois que fiquem calmos. Urai diz a Agnes para guardar sua arma, e pergunta como ela ousa desrespeitar Kesha, um dos 7 demônios da espada do continente, que seria sábio ele remover a adaga da garganta de sua secretária, já que ela é uma amiga querida dele, e sua mira não é brincadeira. Mesmo que ele corte sua garganta agora, ela ainda colocaria pelo menos 3 balas nele antes de parar de respirar. Elric imagina o cenário em que ele realmente levaria os tiros, e diz que de fato, enquanto guarda a faca, nenhum dos dois ganharia nada com aquela luta. Urai diz que ele fez uma escolha sábia. Elric diz que tem apenas 30 minutos, e que é melhor ele explicar por que o chamou aqui antes que o tempo acabe, lançando um olhar aterrorizante para Urai.